Todos os humanos têm um imenso desejo de viver, se não fosse assim não se esforçariam tanto, ou teria quaisquer trabalho, para chegar até o andar 99, e eu serei o humano que verá o fim. Essa é a 20ª e última rodada. E para ficar mais complicado, os guardiões dessa rodada são Golem. Esse lugar em especial está repleto deles, talvez seja por aquela porta. E já que sei que eles não vão só deixar que eu passe, melhor dar um incentivo a eles. O prota avança e ativa a insígnia da morte, e deixa uma marca em suas cabeças que facilita muito a eliminação deles. E além do mais, quando a insígnia estiver ativa, com um golpe bem sucedido ela adiciona 100% a mais de dano. E como os guardiões estão se aglomerando aos montes, nesse caso será melhor usar a noite mortal, o que significa escuridão absoluta. Com isso eles não verão nada, assim posso só passar eliminando eles. O prota diz que está cansado por não ter parado nem para descansar, e é atacado por todo lado com magias diversas, entre fogo e gelo. Ele usa super velocidade para desviar, e mesmo que eles tentem será muito difícil o acertar. Quando ele percebe é tarde, tinha um círculo mágico bem embaixo dele, que o congela no ar, dando brecha para um ataque direto dos guardiões, mas não foi o suficiente para segurar ele, que se liberta cortando, e diz que foi por pouco. Se levasse esse golpe direto estaria em problemas, e pensa que isso nunca acabará se ele só ficar se defendendo, e fala que é melhor acabar logo com isso. E ao mesmo tempo que os guardiões se preparam, ele ativa Luar da Destruição, Lua de Sangue, partindo todos ao meio ao mesmo tempo. Ele os derrota e diz que agora irá ver o que eles estavam guardando. Ele entra em uma sala muito espaçosa. Ele vê mais uma porta e diz que será chato se mais uma coisa sair dali de dentro. Ao dar um passo à frente ele ativa algo. E enquanto isso pensa se isso será o fim para esse jogo. Quando o sistema diz a ele que para ativar a sala do boss tem que ser no mínimo 5 jogadores, ele pensa que isso é piada. Quando o sistema avisa que ele não completou os requisitos, e por causa disso será morto em menos de 5 segundos, ele fica bravo e diz que isso é uma grande covardia. E pensar que isso acabaria assim. Ao morrer o sistema avisa que ele conseguiu a runa de reversão do tempo, e que também já a usou 100 vezes. E por causa disso ele voltará para a primeira rodada, e a runa será destruída, e dando início à última regressão. Uma multidão está reunida em uma praça, eles estão comemorando a chegada do Ano Novo. E no meio dessa multidão está o prota, que retorna mais uma vez, e mesmo que tenha chegado até a final desta vez voltou do início de novo, onde ele será pego pelo jogo mais uma vez. Ele diz que se pudesse pararia o tempo ali, para que ninguém fosse ao jogo, mas essa será a última tentativa. Vou ver ele até o final de novo, mas dessa vez tenho que levar 4 pessoas comigo. Mas qual será o melhor grupo? Alguns minutos atrás uns caras estão felizes por se tornarem adultos. Um deles diz que não sabe o que será depois de se formar, mas tem a ideia de ser motoboy, e pergunta a seu amigo o que ele fará. Ele responde que se tornará um gangster. Ao ouvir isso seus amigos afirmam que isso é perigoso. Se ele falhar nem que seja um segundo ele morre. Ele responde que não se importa com isso, porque só se vive uma vez, e viver como queira é a melhor opção. Todos pensam que é loucura, e quando terminar a escola só cortará os laços com ele. Um deles fala o que ele fará com o garoto de tarefas que ele tinha na escola. Ele diz quem? O maldito deprimido. Vou continuar em seu pé. Ele vai trabalhar para mim e depois quando enjoar dispenso ele. Os caras diz que isso é maldade. Enquanto ele deva pensar que vai se livrar dele, ele estar aqui dizendo que vai continuar em seu pé. Ele achando o máximo o que os outros falam. Diz que ele quem decide o que ele fará. Quando um deles fala que está vendo o garoto de recado dele, o prota pensa que está na hora e quando a contagem acabar, o cara responde que sim, aquele ali é mesmo seu garoto de tarefas. E fala que tem algo diferente nele. Com a multidão comemorando o Ano Novo, ele pergunta por que o prota está o encarando. Seu amigo fala que ele terá outra chance de o incomodar. Ele responde que deixará passar. E enquanto um deseja feliz Ano Novo ao outro, um ser fala que humanos são engraçados. Estão tão felizes sem nem saber o que aguarda eles. Eles questionam. Quem falou isso entre eles? O ser é um anjo, que diz do alto, que humanos são como animais em jaulas. Eles a percebem, e pensam que ela é um grande evento que o governo deve estar fazendo, e diz que mesmo assim parece muito real. O prota pensa que ela finalmente, e diz que depois de 99 vezes, ela ainda continua desagradável. Ele diz, humanos inúteis. Mesmo que estejam impressionados com minha beleza, não se engane, porque não quero ter qualquer envolvimento com lixos como vocês. E como estão com essas reações devem estar me ouvindo. Um deles pergunta o que ela está fazendo, se fantasiando de anjo ou coisa assim, e ainda chamar as pessoas de lixos. O prota pensa que isso é uma pena. Ela fala que ele é muito irritante, e explode sua cabeça.
O que cria um pânico nas pessoas. Ela pergunta como humanos inferior pode falar com um ser superior de tal maneira, e nem mesmo ajam como se estivessem em razão de algo, e se não quer ter o mesmo destino daquele. Fiquem quietos, agora vou explicar, já que vermes como vocês não sabem o que estou fazendo aqui, falarei de maneira simples e fácil. O prota pensa que toda vez tem que ouvir isso, agora vamos começar um novo jogo, e uma vez no dia 1º de cada mês. Serão levados a outra dimensão onde por 20 rodadas humanos serão levados de forma espiritual, e lá terão coisas para fazer, e é simples, completem as missões e voltarão vivos de volta à Terra. Eles cochicham que não entende o que ela quer dizer, com voltar depois das missões. Ela diz que eles devem estar pensando que todos vão viver, mas não será bem assim, terão um ranking, e quem ficar abaixo dele não voltará para a Terra, mas não levarei todos. Só humanos de 18 a 30 anos. O prota pensa que quando foi pela primeira vez não achou que teria que ouvir isso todas as vezes. Um velho comemora que não vai se arriscar, um deles não gostam muito. O cara pede que eles tenham calma porque ela pode explodir cabeças se quiser. Ela diz que agora que explicou vamos começar o jogo. E que tem em torno de 1 milhão de pessoas. E esse espaço que estão foi criado para que cada um crie seu avatar. O prota diz que fará o mesmo de sempre. E como sempre seu apelido será Ceifador Negro, eles são levados a um grande campo verde. O prota diz que com essa são 100, as vezes que teve que retornar. E como estar usando a mesma forma desde o 12º retorno parece que esse é seu corpo real, a multidão fica confusa. O prota diz que todos deixaram seus avatares bonitos como todas as vezes. Isso é outra coisa ruim, avatares bonitos demais só chamam atenção. E se morrer nesse mundo morre no mundo real. E de qualquer forma já vamos começar, e ali está ele. Van Yongmin. Ele fez esse corpo musculoso de novo. O anjo aparece de novo. E diz que pelos rostos deles estão felizes pelos avatares. E diz que tem em torno de 1 milhão de pessoas. Eles falam que não parece ter tudo isso aqui. Ela diz que como esperado humanos são burros. O que faz vocês pensarem que só existe esse espaço que vocês estão? E grita que todos estão divididos em espaços como esses por todo lado. E lá também tem outros anjos. De qualquer forma vou lhe dar explicações simples. Pensem em algo como janela em suas cabeças. O prota pensa que essas janelas de atributo faz querer suspirar. Ela diz que agora que estão vendo as janelas de atributo, veem o quão lixo são. Agora fiquem fortes e se sobreviver até o fim de todas as rodadas. Não serão apenas livres do jogo, mas também serão capazes de realizar um desejo. As pessoas ficam mais animadas com a ideia de ter um desejo. Por fim abram o inventário. Lá tem um presente para cada um. Como podem ver são fragmento de runa aleatório de uso único. Olhando a reação parece que nem todos tiveram sorte. Elas dão habilidades diferentes. Mas deixando essa conversa de lado vamos começar o verdadeiro show. As pessoas ficam confusas. Se isso em sua frente são goblins, o cara responde que talvez seja como jogos. O anjo diz que eles deveriam estar animados porque nem todos os goblins foram invocados ainda, e são 10.000 humanos versus 50.000 goblins. Assim lutem até a morte, eles avançam para os atacar, o prota caminha até eles, e dar início aos ataques. Fazer isso é preciso. Se eu quiser criar um bom grupo as primeiras impressões é importante, preciso deixar minha presença em suas mentes para que assim moscas problemáticas não se aproximem. E o mais importante quero a atenção desse lixo. E para isso vou me mostrar um pouco. Enquanto o prota derrota eles, as pessoas em volta ficam impressionadas, e pensam que ele seja soldado de alguma força especial. A garota fala que seu nome é Ceifador Negro. Os outros falam que os goblins são os monstros mais fracos de qualquer jogo, então atacar ele será fácil. É só fazer como aquele cara, mesmo que ele faça mais fácil que o normal. O mesmo cara é atacado por um do nada, e faz todos entrarem em pânico e correrem para qualquer lado, enquanto ao longe o prota vê as mesmas coisas de novo, e diz que essa situação eles não pensam em nada além de sobreviver, e com esse instinto dominando suas mentes serão alvo fáceis. Não julgo. Essa foi minha primeira escolha quando vim pela primeira vez, só depois de retornar pela segunda vez que vi que não tinha sentido correr por esses campos verdes. A garota que tentava fugir bate em algo invisível. O prota diz que para pessoas que nunca mataram animais pequenos antes será difícil matar goblins, mas se quiser ficar vivo tem que superar isso. Pessoas gritam em um grande campo aberto por socorro, enquanto o anjo assiste e diz que agora está tudo divertido. Mas no entanto aquele ali é bem interessante, ela vê seus status, mas algo restringe toda informação, deixando só seu nome visível. Ele fala que isso fere seu orgulho como ser superior não poder ver seu status mas mesmo assim ele é interessante.
O prota continua matando goblins e quase está finalizando a missão de matar 100. Eles não param de vir pra cima, assim facilitando muito meu trabalho de correr atrás deles. Depois de alguns abates ele vê que eles estão com medo, e diz que agora pode dar uma respirada. Ele abre sua janela de status e vê que já está no nível 4, e diz que dessa vez foi bem rápido e coloca seus pontos todos em agilidade. E diz que além de ter mais chances de desviar com agilidade no máximo, também ajuda com velocidade da força, e isso é mais importante no início. E com essa velocidade de progressão vou chamar a atenção do anjo. Agora é só terminar essa missão. O prota ataca um bando que está perto dele, e diz que já que eles não vêm irar até eles, e mesmo que eles tenham tentado se defender, não mudou em nada. O prota derrotou todos e terminou sua missão. Ele pensa que passou sem problemas algum, e matou goblins como louco só para ter a atenção dela, e conseguir ficar em primeiro. Porque todas as rodadas o primeiro lugar ganha os melhores itens ou habilidades, e se ficar em primeiro em todas as regiões, obviamente também ganhará as melhores recompensas. O prota usa o bilhete que ganhou para comprar um punhal, e joga o que ele estava fora, e diz que usará o baú que ganhou por ficar em primeiro nas regiões depois. Ele fecha o inventário e abre o status e diz que esse título que recebeu não tinha em suas outras tentativas. Jogador de última viagem, ele pega essa runa e a usa. O sistema dá parabéns por ele ter conseguido essa runa temporal, e que ele entrará no corpo do jogador. Mais um erro acontece. O prota diz que isso é esperado, porque se ela funcionasse ele poderia voltar infinitamente. O sistema acusa que ele é um viajante do tempo que voltou mais de 100 vezes, e ganha o título de jogador de última viagem, que o permite quando morrer ficar em forma espiritual no mesmo lugar por 1 minuto. E depois pode escolher o local que deseja renascer. O uso dela é único. O prota pensa que títulos são muito mais fortes que runas. Além disso, ressurreição, só os sacerdotes possuem ela. E ainda não é tão forte assim, mas essa aqui me deixa com a vida no máximo. Agora sim tenho algo incrível. O prota fala que isso sim é algo interessante. E agora tem uma verdadeira carta na manga. Ele se espreguiça e diz que já está na hora dos outros terminarem também. E se pergunta se o cara que ele irá usar está indo bem, e ver que ele ainda está vivo. Perto do final o anjo aparece e diz que as coisas só ficam mais chatas, e também já esperava que humanos fracos morreriam para simples goblins, mas agora deixará tudo mais divertido. Todos ficam confusos, porque todos os corpos começam a desaparecer, e com isso mais goblins aparecem. O anjo diz que fez mais uma recarga de 50.000 para eles, e que agora isso deva ser o suficiente para eles brincarem mais, o que deixa as pessoas mais desesperadas tentando sobreviver a eles. E mesmo com o número de goblins mortos para concluir a missão fosse baixo, ele estava aumentando graduadamente, enquanto alguns que teria terminado a missão assistiam sofrer de seus companheiros. E o anjo achando todo o sofrimento máximo, a missão chega ao fim, todos ficam meio que aliviados, mas o anjo diz que já que terminou está na hora de matar aqueles que ficaram em último. E com isso as pessoas que mesmo depois de escaparem com vida dos goblins morreram por não bater os pontos na tabela de ranking. Mesmo implorando para sobreviver o anjo só debochava deles, e dizia que isso parece mais música para os ouvidos. E aos outros que sobreviveram podem retornar. Mas antes disso vejam o número no ranking. Na região atual e em toda a região, o prota ficou em primeiro, e suas recompensas foi o dobro de tudo que ganharia convencionalmente. O sistema diz que assim que ele alcançar o nível 10, uma loja do jogador será criada. As pessoas começam a voltar. Ele pensa que com isso todos devem saber que ele é o número 1. O anjo fala que o número 1 de todas as regiões vem de sua área e incrível. Assim antes dele voltar ela faz uma pergunta ao prota. O quão forte ele é? Ou se ele tem alguma runa poderosa. O prota responde que ela não pode ver sua janela de atributo. Ela diz que sim, isso só era um teste. Não teria como ela um ser superior não ver. Ele pensa que sim, e sabe que ela não pode ver. E pergunta a ela se ele pode fazer um pedido. Ela diz que sim. Ele fala que a recompensa do primeiro lugar é muito pouco. Todos ficam impressionados com sua audácia. Ela pede que ele repita o que acabou de falar. Ele responde que ela poderia lhe dar algo melhor que isso. Como assim, humano? O que isso quer dizer? O prota volta a falar que não gostou das recompensas, e se ela poderia dar uma coisa melhor. Ela pensa que um simples pedaço de merda tratou assim só por ter matado meros goblins. E diz que isso é ridículo, só explodirá a cabeça dele. E lembra que isso era uso único e que já usou no começo da prova. Mas mesmo assim não é que ela não consiga matar, e pensa em uma ideia. Ela responde que normalmente só iria ignorar, mas é melhor se discutir isso no privado. Ela pede que todos esperem ela, e o pede que ele a siga. E todos pensam que ela realmente vai mudar sua recompensa. E se todos forem fortes igual ele, é só pedir que eles mudará. O prota dá uma olhada para o cara,
e depois continua seguindo ela até um lugar afastado de todos. Ela pergunta por que ele está tão distante dela, assim ela não enxergará ele. Ele responde que sim. Ela pensa que humanos só obedecem se gritar com eles, e como ele acha que ela poderia mudar algo dado pelo sistema, ele é muito burro, ele deveria só ter aceitado o que recebeu, essa ganância que o matou. E quando passar por ali vou matar ele. Teria uma grande complicação se eu matasse um jogador por motivos pessoais, porque se os outros se rebelassem os seres responsáveis pelo evento iria me culpar, por isso não pode ter provas. E se um humano fraco e de merda não tivesse falado nada ainda estaria vivo? Ela se vira e pergunta o que ele deseja, quando é acertada por um soco que a joga para longe. Ao tomar o golpe ela fica sem entender o que aconteceu, e depois se vira para rebater, mas ele não estava lá. Quando ela pensa que ele desapareceu, ele aparece em suas costas, ele agarra em suas asas, e ela pergunta o que ele está tentando. E mesmo gritando ele arranca, ele manda ela parar de drama, apoia seu pé em suas costas e puxa outra asa, e diz que agora ela não será capaz de fugir, e pergunta se ela acha divertido sentir dor. Ela responde que isso não é divertido. O prota diz que minutos atrás, seria ela fazer a mesma pergunta a ele, e depois soltaria uma risada. Ela pergunta se ele está maluco, e de onde tirou isso, e essa adaga em sua asa para que serve. Ela diz que mesmo assim nunca planejou matar ele. Ele diz que não tem por que mentir, sem só olhar em sua cara. Biriel, ela pergunta como um mero humano sabe seu nome. Ele diz que ela não precisa saber. Ela pergunta o que ele fará com essa arma. Ele diz que é óbvio. Ela pergunta se ele enlouqueceu, porque com um estralar de dedos pode explodir a cabeça dele. O prota responde que ela não pode mais fazer isso. Ela grita que mesmo que ele faça isso os outros anjos não ficará simplesmente parados. Eles estão nem aí para você. Todos eles são egoístas que não se importa com nada além deles mesmos. Ela diz que ele não ganhará nada com isso. Ele responde que mesmo que ela não saiba, sim, ele ganhará muito com isso. Ela tenta o parar falando que para eles voltar ela tem que os guiar. Ele diz que não, assim que você morrer os sistemas retornarão automaticamente, mas como você sabe disso? Sendo assim te darei qualquer informação sobre tudo. O prota fala que não precisa, se fosse o caso já teria tirado tudo dela, e diz que eles só são peças de xadrez fazendo o papel de guia, e quando tentava pensar em algo, só teve seu peito atravessado. O sistema fala que um anjo foi derrotado, e ele recebeu o título de primeiro matador de anjo, e recebeu sangue de anjo, e a runa da matança. A runa será pregada automática no jogador, e também receberá o título primeiro matador de anjos, que ao enfrentar um ser sagrado tem seus atributos dobrados. O prota diz que soube disso quando se vingou de um anjo na sua 13ª volta. Como essas recompensas são dadas aos primeiros que fizessem, não ganhei nada. Se os anjos agora descobrissem que conseguir isso ficariam chocados. Mas o principal motivo de matar eles é isso, sangue de anjo. Isso dá ao jogador o direito de transferir sua classe para ceifador. Todos os jogadores podem ter uma classe, mas isso só vai acontecer a partir do nível 10, e ao todo tem 30 classes diferentes, e para mudar elas seria simples. Só em caçar ou em cumprir algumas tarefas podem obter, mas classes únicas dadas a um único jogador precisa de circunstâncias especiais. É claro, elas estão em um patamar diferente de classes normais, em questão de tudo ser muito roubado. E minha principal meta agora é chegar ao nível 10 para mudar minha classe o mais rápido possível. Ele usa sua caixa que ganhou por ter ficado em primeiro em todas as regiões, para bufar ele na próxima rodada, que ficará com seus atributos dobrados até a segunda rodada acabar. Ele pensa que essa é a última tentativa, então precisa ficar forte por qualquer meio. A primeira rodada chega ao fim, e todos são mandados de volta. Eles voltam sem saber o que houve. Se foi real ou se foi delírio coletivo. O cara pega seu celular e diz que o tempo que passou foi o mesmo naquele lugar. Seus amigos diz que teve um sonho estranho. Ele responde que não só ele mas todos ali tiveram. Ele pergunta se ele também. Ele diz que sim, mas não acredita que isso foi um sonho. Seu amigo fala que se tudo aquilo for real eles vão ter que voltar lá. Ao ver ao redor tinha pessoas que não acordava. Eles perguntam por que elas ainda estão dormindo. Ao checar eles veem que ele não respira. Um deles fala que ele está morto. O outro diz que sendo assim, todos que não acordam estão mortos. Ele diz que toda rodada será assim. E isso é muita loucura. Ele diz que não importa quem nasceu com uma colher de ouro na boca, a partir de agora todos são iguais. Ele vê seus amigos desesperados e pede que eles se acalmem porque primeiro tem que pensar em sobreviver, enquanto o outro diz que morrer sem aproveitar a vida é injusto. Ele diz que não são só eles, tem muita gente na mesma situação. O que tem de injusto nisso? Ele responde que ele foi um valentão a vida inteira, por isso agora isso não vale de nada para ele. Mesmo que isso signifique morrer ali.
e pergunta para onde tanto ele olha. Ele diz que não consegue achar seu garoto de tarefas. Ele se pergunta para onde ele foi, e tem certeza que o viu antes de desmaiar. E se ele não estar aqui, talvez não passou da primeira rodada. Seria bem a cara dele morrer assim, quando ele ver um cara com roupas estranhas, e pergunta por que ele está usando elas, quando ele se toca que todo o poder que ele conseguir naquele mundo pode levar com ele para a Terra. E todos ao seu redor também percebe. Ele pergunta por que seus amigos estão olhando para o nada. Ele responde que ele também está fazendo isso, quando ambos percebem que só a pessoa que abriu o status podem o ver, e um deles fala que até os atributos podem ser usados na Terra. Ele agacha para testar com uma pedra, e ver que isso é verdade. E na televisão passa que pessoas em uma praça entraram em um tipo de sono coletivo, que os levaram para outra dimensão. Além de uma mulher vestida de anjo passar instruções sobre o que eles iriam fazer, e de acordo com a polícia os envolvidos tinham de 18 a 29 anos, e foi confirmado que isso aconteceu não só no país, mas em todo o mundo. O prota diz que isso é o começo de tudo. As autoridades não conseguirão explicar por agora o que aconteceu, e mais de 11% da população do país morrerá, e foi a primeira vez que isso aconteceu. E enquanto as notícias das mortes se espalham, o real problema estava em outro lugar. A TV diz que essas pessoas que foram levadas estão sendo chamadas de jogadores, mas quem deu início a isso ainda é desconhecido. O fato dos jogadores poder trazer seus poderes para o mundo real, nada acontecerá por enquanto. Mas quando os jogadores forem ficando mais fortes, eles virarão entidades incontestáveis, e não importa se uma brigada inteira lutasse contra eles, ou quais armas humanas usassem, não servirá de nada contra eles. E por isso não vou assistir o mundo entrar em caos. Se eu deixar, a Terra vai ser destruída antes da 20ª rodada. E para que isso não aconteça, só tem uma solução: virar o mais forte para controlar todos os jogadores. E também vou precisar usar métodos distintos das últimas vezes que voltei. Primeiro vou ter que recrutar algumas pessoas que já tenho em mente, que virarão grandes destaques no mundo, mas ainda não chegou a hora de ir até eles. Nesse momento preciso resolver algo mais importante. O prota volta para casa e diz que seu irmão comeu besteira no jantar de novo. O prota vai até seu quarto, e diz que ele está dormindo mesmo que seu irmão mais velho não tenha chegado ainda. Hyewon é meu irmão mais novo que está indo para o 3º ano do ensino médio. Nossa família era normal até nossos pais morrerem em um acidente de trânsito. E foi aí que me tornei o único guardião dele. O prota liga a luz e o chama. Ele diz que ainda são 6 horas. O prota puxa sua coberta e diz que ele não tem tempo para dormir. Ele pergunta o que houve. Ele diz que no caminho falará tudo. Ele fala que se tudo isso é para ver o pôr do sol, prefere dormir. Ele pede que ele ouça seu irmão. Agora não é a hora de dormir porque o mundo está um caos. Ele diz que ele iria assistir à cerimônia de Ano Novo, e pergunta se aconteceu algo. Ele pede que ele se vista, que o explicará no caminho. Seu irmão pensa que para ele estar tão sério deva ter acontecido algo. O prota diz que ele não deva ter ideia do que está acontecendo e manda ele pesquisar quais são as coisas mais pesquisadas no mundo agora. Ao ver todas as notícias, ele pergunta o que estará vendo no mundo. Ele diz que isso que ele viu foi o que aconteceu com ele. Ele pergunta se ele se machucou em algum lugar. O prota responde que não. E não precisa se preocupar. Ele diz como que não, se você é o único que tenho. Ele pensa que quando seus pais morreram, seu irmão foi o único que ficou para cobrir esse papel de pai e mãe. E também sei que teve que se tornar mentalmente forte, mas ter uma mente forte e matar 100 monstros é diferente. O prota diz que sabe o que ele está pensando. Mas lá dentro tinha um sistema como em todo jogo, e também não sou tão fraco assim. E verá isso mais tarde quando te mostrar, então se quer saber só me segue. Ele para, e pede para seu irmão o dizer antes, porque ele quer saber aonde vai. O prota responde que eles vão ao esconderijo de delinquentes da turma dele. O prota fala que eles vão até o esconderijo do valentão da turma dele, e sabe que ele está ameaçando ele. Ele pergunta como ele sabe disso, ou se ele já sabia antes. Ele fala, como achou que eu não saberia? Ele pensa que não queria causar problemas para seu irmão. O prota pensa que não sabia antes, e pede desculpas. Ele só soube depois que voltou de sua 10ª regressão, não tinha percebido antes, até que um dia recebi uma ligação que precisaria ir ao hospital e por causa da minha tolice e fraqueza não pude proteger meu irmão, e por isso mais uma vez peço desculpas, e afirmo que ninguém mais vai mexer com você. Minutos antes de chegarem ao local, eles estavam batendo em alguém. O cara diz que deu a ordem para que eles trouxessem 200 UAU, mas por que não arrumaram? E como ele não responde, apanha de novo. Os caras ao longe falam que ele é impiedoso até com seus próprios aliados, e que fará de tudo para não ver esse lado dele. Depois de bater nele, ele diz que compraria uma moto com esse dinheiro, mas agora terá que esperar, e pergunta se eles sabem algum lugar para conseguir dinheiro. Depois de pensarem,
Ele fala que tem aquele cara grande de cabelo preto, e dá a ideia de chamar ele. Ele responde que iria chamar ele de qualquer jeito e ainda vai espancar ele para celebrar o ano novo. Os cara fala que com isso ele pode pegar todo o dinheiro que ele tiver. Quando o gordo fala que ele é praticamente um mendigo, e ele não trará nada, mesmo que eu o mate de bater nele, os caras falam que isso é ruim e pergunta se ele não tem pais, ou ninguém que arrume esse dinheiro. Ele responde que ele vive com o irmão. Quando eles aparecem bem em sua frente, e diz que queria falar com ele, mas já que apareceu foi melhor ainda, e grita que matará ele, e se pergunta quem é o cara que está com ele, além da expressão dele estar o deixando irritado. Ele pergunta quem é o cara ao lado dele, o prota responde em seu lugar, e diz que é o irmão mais velho dele. Ele responde que não perguntou a ele, e agora por que não ficou calado irá matar ele e seu irmão, e pede que seus subordinados vá pegar eles. Eles perguntam se o irmão dele é bom de briga, até zomba da altura, mas toma logo um direto na cara. O outro avança mas teve o mesmo destino, faltava mais dois que levou cada um soco e caiu também, sobrando só o gordo pilantra. Ele pensa que ele sabe brigar, mas esses golpes não vai funcionar nele. Ele vai até ele dizendo que por mais que saiba boxe o físico é muito importante. O prota pergunta se ele não viu as notícias, ele pergunta quais, e tenta bater nele. O prota desvia de todos os ataques o deixando fadigado só em tentar se movimentar. Ele se pergunta como não conseguiu acertar ele. O prota diz que se ele tivesse visto as notícias não teria nem tentado lutar contra um jogador como ele, o acertando um só na lata. O prota dá um murro bem na lata dele, ele tenta voltar rebatendo e ver que ele sumiu. Quando ele percebe leva outro na lata, e o gordo continua falando que o prota é fraco, mesmo com os dentes fora da boca. E quando ele vê os dentes em sua mão grita que vai matar o prota. Ele pega sua mão e soca sua cara mais uma vez, os caras de longe ficam só olhando, porque se tentar algo vai levar também. Ele pensa que ele está fazendo isso de propósito, ficar batendo só na cara dele assim. E diz que precisa acertar ele pelo menos uma vez, ele até tenta mas leva um chute que o lança para longe. O prota o chama e pergunta se ele está sentindo alguma dor, e pensa que de todas as regressões nunca esquecerá a dor que sentiu naquele dia. Do chão ele implora que o prota não chegue perto dele. O prota se aproxima e diz que dará um motivo para ele nunca ter mexido com seu irmão. Segura sua mão e arruma os dedos dele que estavam tortos, enquanto seus subordinados corriam. O prota pergunta a ele se ele sabe o que vai acontecer se ele tentar algo contra seu irmão de novo. Ele responde que sabe, e que nunca mais encostará um dedo nele. O prota diz que isso foi uma boa resposta, mas precisa arrumar a mão dele para que ele não possa mudar de ideia no futuro. E ele grita de felicidades. Depois do que ouve seu irmão pergunta se ele aprendeu artes marciais em algum lugar. Ele responde que jogadores podem usar suas habilidades no mundo real. E mostra algo tirado do inventário. Ele fica impressionado. O prota diz que dá para tirar qualquer coisa que ele quiser. Ele pergunta se quando ele ficou muito rápido ele fez a mesma coisa. Ele diz que mais ou menos. Isso era sua destreza. Seu irmão pergunta se é a mesma dos jogos. Ele diz que sim. Um humano normal tem 3 e um atleta profissional tem 10. Ele pergunta se ele aumenta toda vez que upa. Ele responde que não sabe por não ter upado ainda. E pensa que isso é mentira. Ele sabe que sim, mas não falará muito para o proteger. Porque a primeira vez que ele revelou que era um regressor seu irmão foi raptado por outro jogador. E mesmo que eu tenha me vingado, não quero que isso aconteça novamente. Tenho que estar forte para que ele não seja afetado com as lutas futuras contra outros jogadores. O prota o chama para tomar café em uma loja de conveniência. Lá o prota vai até o caixa. Ele pergunta onde seu irmão vai se o macarrão estar ali. O prota pensa que isso é tudo que ele tinha economizado até esse momento. Ele pergunta por que seu irmão está tirando todo esse dinheiro. Ele pede que ele pegue o que quer comer. Ele diz que tudo é muito caro, e o melhor seria economizar o dinheiro. O prota diz que ele pode pegar o que ele quiser, porque as coisas vão ficar melhor de hoje por diante. Ele responde que sendo assim vai querer comer isso, barriga de bacon. O prota fala que um dia eles irão comer tudo o que quiserem em um restaurante. Ele responde que isso é mais que o suficiente para ele. O prota pensa que ele pode esperar porque vai ter tanta carne que ele enjoará. Enquanto ele come e diz que está bom, o prota levanta e pede que ele espere onde está, pega uma caneta e compra todas as cartelas da loteria. Ele pergunta quantas tem, e ver que tudo deu 100.000 UAU. E pergunta por que seu irmão quer gastar tudo com isso. Ele pede que ele espere e veja. Ele pergunta por que ele está jogando os mesmos números, e o prota pergunta por que ele pergunta tanto. No dia que sairiam os resultados da loteria seu irmão estava apreensivo, dele ter jogado todo o dinheiro no lixo, e que deveria ter comprado comida ao invés de cartelas de loteria. Ele pede que ele pare de roer as unhas. Atentamente acompanhando os números ele vê que todos são exatamente o que seu irmão jogou,
e pensa que isso é tudo loucura, e pergunta se isso que ele está vivendo é um sonho. Se for, pode beliscar ele. O prota diz que ele mesmo pode fazer isso, e pergunta se ele prefere que seja um sonho. Ele diz que não. O prota fala que ele pode ficar relaxado, que isso não é um sonho. Ele fica feliz e começa a gritar. Ele diz para ele ficar quieto, senão assim todos podem ouvir. Ele pergunta se ele gostou tanto assim. Ele diz que sim. O prota fala que também está feliz. O prota pensa que também ficou assim na primeira vez, até gritou, mas depois de repetir várias e várias vezes, só tento retirar o dinheiro o mais rápido possível. Vai haver mais de 900 milhões de mortes. A economia vai quebrar. O que vai girar o mundo é troca e venda de itens. Seu irmão diz que não acredita que todas as cartelas são de primeiro lugar e pergunta quanto dinheiro eles vão ganhar. O prota diz que não tem noção, mas pensa que deva ser uma quantidade boa para abalar o mundo. Logo mais ele vai até o banco, e pensa que fez isso diversas vezes e não fica mais tão nervoso. Ele fala ao atendente que estará ali para pegar o prêmio de primeiro lugar da loteria. Ele pergunta a região. Ao ouvir, ele lembra sobre uma pessoa que ganhou todos os 115 bilhetes dessa região. E seu gerente diz que quando ele vier buscar é para tratar ele como um VIP. Ele pede que ele espere, e chama outra pessoa para atender ele. Assim o presidente do banco vai até ele, lhe dar os parabéns e pede que ele o acompanhe até um lugar privado, e o apresenta para uma secretária, que pensa que ele é o ganhador de todo esse prêmio. Ela pede que ele sente. Ela pergunta se ele quer algo, uma bebida, um café ou suco. Ele responde que não quer nada, e diz que quer receber seu prêmio diretamente. Ela fala que precisa confirmar o bilhete dele. Ela pega em mãos e pensa que receberá todo esse dinheiro sozinho. O prota pergunta quanto ele ganhará. Ela diz que seja por volta de 22 bilhões de UAU, e depois de tirar as taxas seria em torno de 15 bilhões. Depois dali a primeira coisa foi procurar um lugar para morar, depois abrir ações e investir em Bitcoin, que iria aumentar em 500%. O prota pergunta ao seu irmão o que ele achou da casa nova. Ele responde que é ótima. Ele fala que sendo assim vamos nos mudar agora. Seu irmão pergunta por que quer pagar aluguel se temos muito dinheiro. Ele diz a ele que tem 1 bilhão com ele, mas o resto está em Bitcoin, o que deixa ele sem palavras. O prota diz que sabe o que ele vai dizer, e pede que ele não fique preocupado porque nunca ficará sem dinheiro, porque sabe os próximos números da loteria em seus sonhos. Ele pensa que nunca ouviu sobre ninguém que tivesse esses sonhos, e fala a ele que ele não pode esquecer de forma alguma. O prota pensa que não teria como porque fez isso muitas vezes. O prota manda ele comer alguma coisa que vai se mudar hoje. Longe dali o cara que ele irá usar em seu plano estar sabendo agora que suas habilidades podem ser usadas no mundo real, e diz que agora que estar tão forte entrará em uma luta de verdade. A sua cobaia vai até a casa do prota tentar fazer as maldades que ele fazia no ensino médio, mas ver que ele não está em casa, e pensa que ele deva ter morrido no outro mundo porque não atende suas ligações. E ainda estar bravo pela encarada que o prota deu nele no dia que foram levados ao jogo. E diz que não vai liberar ele assim, sem antes o bater. Depois de tanto bater na porta, a inteligência percebe que ele não está em casa, mas ele ainda consegue surpreender em fingir que está indo embora para ver se o prota abre. Até que o senhor pergunta o que ele está fazendo batendo na porta das pessoas assim. O cabeça de vento pergunta se ele é o síndico. Ele diz que sim, e pergunta se ele estará ali para encontrar algum amigo. Ele responde que sim e pede para o senhor abrir a porta. Ele diz que o amigo dele o deixou para trás porque se mudou faz pouco tempo. Ele fica bravo e supõe que o prota está fugindo dele. Enquanto isso, o prota está na entrada do seu novo apartamento. Seu irmão fica impressionado com todo o que vê, e quando ele vê dentro do apartamento fica mais deslumbrado ainda, porque era muito espaçoso. O prota diz que a largura total é 330 metros. Ele pergunta se isso não é demais só para eles dois. O prota diz que tem que ser assim já que eles têm muito dinheiro. E quanto foi o contrato? Foi em torno de 22 milhões de UAU. E ele pergunta se o aluguel sozinho é tudo isso. E diz que antes só em gastar 5 mil na lojinha achava muito. E pergunta se seu irmão não quer ir para uma casa mais barata. O prota diz que não, porque quanto mais caro for melhor será a segurança. No dia 1 de cada mês todo jogador sofre de narcolepsia. Esse momento é o mais vulnerável para qualquer jogador, podendo ser morto por desastres naturais ou mortes causadas por outras pessoas. O prota pergunta se seu irmão gostou da casa. Ele responde que sim, e pede desculpas porque ele será arrastado todo mês para lutar enquanto ele só aproveita dessa boa vida. O prota pergunta por que ele estará assim tão para baixo, e diz que ele voltará toda vez que for para lá em segurança, e manda ele parar de pensar assim, o chamando para comer. Quando recebe uma ligação, e era sua cobaia, ele fala que ele já percebeu que se mudaram, mas é só ignorar ele, porque de qualquer forma não vai o encontrar na vida real, mas já no outro mundo. Algumas horas depois,
O prota acorda e seu irmão estava se preparando para sair, e pergunta para onde ele vai. Ele diz que pediu alguns bolos de arroz e está indo buscar no recebimento. O prota pensa que essa é a primeira vez que ele faz isso. Nem nas outras vezes ele fez, e pergunta para que ele está indo pegar. Ele responde que é para dar boas-vindas à nova vizinhança. Ele fala que isso é uma boa ideia, e pede que ele espere porque também vai ir junto. E assim eles fazem indo de porta em porta entregar o bolo. E diz que só falta um. E depois disso termina. Ao ir no último não tinha ninguém em casa. Quando iriam embora esbarram com a dona da casa no corredor. Quando estavam indo embora, esbarram com a dona da casa no corredor, e descobrem que ela é uma celebridade famosa. O irmão do prota fica impressionado com a beleza dela. O segurança dela logo entra em sua frente e pergunta se eles são fãs. O prota diz que não, são só os vizinhos de baixo. Ele vem o bolo que estar com eles. Ele tenta até oferecer mais, ele recusa, e fala por ela que ela também não come. Ele chama o elevador e chama ela. Ela fica encarando o prota. Ele diz que não sabe quem ele é. Mas essa atitude foi bem rude, e pede que seu irmão não ligue para isso. Ele diz que não se importa, mas pergunta se ele também viu isso. Ela parecia uma sereia. Notícias sobre atores famosos morrendo de forma misteriosa roda as redes. Sentada em seu sofá ela diz que o mundo está uma bagunça, e ver mais notícias sobre um ator que morreu, e pensa que uma pessoa mais famosa que ela morreu. E se não tivesse uma boa runa também estaria entre os mortos, e também tudo isso foi graças à companhia. Sem eles não teria chegado tão longe. Seu segurança pergunta sobre o que ela está pensando. Ela fala que não está pensando em nada. Ele diz que ela pode ser honesta com ele. Ela diz que não sabe como o mundo acabou assim, ou se ela ficará viva na próxima rodada. O cara fala que ela não precisa se preocupar com a próxima rodada porque ele ajudará ela. Ela responde que sim. E pensa que quando a companhia mandou um segurança, pensei que eles queriam alguém que me observasse de perto, mas se não fosse por ele agora poderia estar morta. Ele diz a ela que vai a proteger não importa o que aconteça. Ela agradece pela ajuda dele, e lembra do que aconteceu mais cedo, sobre os novos vizinhos, e que o bolo parecia delicioso. Ele responde que aquilo pode engordar ela, e diz que eles teve todo o trabalho de vir cumprimentar, eles devem ter ficado irritados. O cara pede que ela esqueça, foi só uma saudação comum, e eles só queriam uma corda para ficar vindo aqui direto. Ela diz que eles não pareciam ser ruins, e fala que ele parece ter mais de 15 anos, isso significa que ele deva ter matado mais de 100 goblins para sobreviver. O cara diz que sim. Ela fala que isso é impressionante, ele agir como se não fosse nada. O cara fala que matar 100 goblins não quer dizer nada. Ela pensa que ele fala isso porque tem uma boa habilidade, mas ele nem se compara ao ceifador negro. Quase tive pena dos goblins. Me pergunto se ele tem um trabalho na vida real e qual é. Conseguiria sobreviver se trabalhasse com alguém como ele. Terça-feira, 11 de janeiro, 11 horas da manhã. Seu irmão estava limpando a casa. Ele vê o prota chegar e pergunta se ele fez mais algum lucro. O prota diz que não foi muito, e foi algo acima de uns 15 bilhões de UAU. Ele pergunta se o banco não diz nada, porque essa é a quarta vez que ele vence na loteria. O prota diz que sobre isso, o gerente ficou impressionado e perguntou mais uma vez o meu segredo. E como sempre falo que foi mensagem divina, seu irmão diz que sim, e pergunta se ele colocará em Bitcoin de novo. Ele responde que sim e aumentou ainda mais os lucros. Ele diz que já está na hora de tirar porque está ficando com medo. O prota pede que ele não se preocupe, cuidará disso. E por hora só vamos procurar algo para comer. Terça-feira, 11 horas da manhã. O prota se prepara para voltar ao jogo. Seu irmão diz que ele tem que voltar bem. Ele pede que ele não se preocupe de novo. E pergunta se ele não viu quando ele bateu naqueles delinquentes. E o manda dormir porque quando ele abrir os olhos já estará de volta. E assim ele é mandado de volta ao jogo. E quando todos veem o prota ficam cochichando sobre ele. E outro anjo aparece no lugar daquele que ele matou. Todos percebem. O anjo diz que houve um acidente com o anterior, e ela foi designada a cuidar deles, e cuidará muito bem. Depois de explicar tudo, o anjo falará que vai acontecer nessa rodada, e como objetivo principal eles vão ter que escolher um representante de sua região, e eles têm até 3 horas para pensar sobre escolher um. As pessoas ficam confusas sobre o que o anjo quis dizer com essa missão, e lendo um pouco a mais eles veem que dessa vez todos podem sobreviver. O anjo diz que eles estão confusos, e deixará uma breve explicação. Nessa rodada não terá nada a ver com batalhas. Escolha um representante e ela acabará simples assim. E ao se tornar representante poderá controlar humanos à sua maneira, mandando eles fazer o que o líder quiser ou qualquer coisa. Então daqui a 3 horas vão receber um bilhete para votar na pessoa que escolheram. Uma pessoa pergunta se realmente vai ser assim, só isso. Ela confirma que sim, apenas só em votar,
poderão retornar para casa, e para vocês só será uma pausa. Em ouvir isso todos ficam felizes que não vão ter que lutar nessa rodada. O anjo sai e deixa um cronômetro e diz que eles têm 3 horas para pensar. As pessoas começam a dizer que essa será sem dúvida a rodada mais fácil. É só escolher uma pessoa e depois voltar à Terra. A cobaia do Prota fica brava porque pretendia lutar. Seu amigo pergunta qual é o problema dele, todos vão poder voltar vivos. Ele responde que colocou todo o ponto de atributo em força. E não poder usar isso deixa furioso. Ao longe o Prota diz que ele deva ter colocado todo o ponto de atributo em força de novo. Sendo assim tudo estar indo como da última vez. E fala que todos vão ficar debatendo por 3 horas quem será essa pessoa. Mas isso não é o importante agora. Além de uma missão principal existem missões extras, e a missão extra que tem nessa região é promoção para uma classe, e com isso tenho que chegar no nível 10 o mais rápido possível. E derrotando essas coisas posso chegar mais rápido. Ir fundo nessa floresta vai me fazer upar, e onde tem um Goblin sempre tem mais, ou sempre tem centenas. Derrotar eles não será difícil, então não consome muito tempo. Viu, com isso só passaram 30 minutos. Ele abre sua janela de atributos, e ver que já está no nível 9, o Prota diz que se tivesse uma runa de força talvez colocasse todos os pontos em força, mas não vale de nada ter tanta força se não pode desviar de um golpe fatal. Os jogadores possuem 4 atributos: agilidade, força, sorte e inteligência. Não preciso explicar cada uma porque vocês sabem como elas funcionam, e não tem como ser dependente de apenas uma, ainda mais se a classe for ceifador, que utiliza tanto poder mágico quanto físico, então subir atributos por iguais é a melhor opção. Quando o Prota sente que tem alguém o seguindo e por estar ocupado não tinha percebido, e pensa que essa é a primeira vez, de todas as vidas que o seguem, e pede que quem esteja se escondendo saia agora, e se não falar suas intenções escolha seu Deus e reze. A pessoa sai e se mostra. O Prota pensa que ela é aquela atriz que viu no apartamento com seu irmão, ela pede desculpas por aparecer assim. O seu segurança logo aparece e também se desculpa, e diz que não estava o seguindo com mais intenções e pede que ele não fique bravo. Ao ver quem é, ele liga que esse homem seja o braço direito daquela pessoa. Mas George é o filho mais velho de uma das maiores companhias do país, ele é o jogador conhecido como Demônio Celestial, ele é um dos meus alvos e ter ele do meu lado aumentará todo o meu poder em vários aspectos. Mas quem estou de olho mesmo é na sacerdotisa que estará com ele na 20ª rodada, mas não esperava encontrar seu braço direito aqui, mas o fato dele estar com aquela garota, isso significa que ele é o segurança dela. Talvez as coisas que ouvi antes sobre ele patrocinar celebridades eram verdadeiras. O Prota pergunta, a partir de qual momento eles começaram a seguir ele? Ela responde que desde o começo, quando viu indo à floresta, a partir dali já estava o seguindo. Perguntarei mais uma vez por que me seguiu. Ela diz que não é nada ruim, só queria fazer uma oferta. O Prota pergunta qual. Ela diz que ele ficou em primeiro lugar em todas as rodadas, então queria saber se ele poderia cooperar com ela. O Prota responde que essa palavra cooperar só seria usada quando os dois lados precisam um do outro. Ela responde que sim. O Prota pergunta se ele precisa dela, e diz que está muito bem sozinho, então não o siga ou desperdice seu tempo com bobagens. E não tem interesse de formar nenhum time agora. O cara pergunta o que ele tem, ou quão grande é o ego do Prota. A garota desaba e diz que ele não está em primeiro à toa, e a presença dele é demais. Queria formar um time com ele, mas não saiu como planejado. O cara diz a ela que avisou. Pessoas como ele são orgulhosas demais para ter aliados. Ela fala que mesmo assim não sabia sobre a existência de tantos monstros, e chama ele para caçar. O Prota continua sua caçada, e pensa que cooperação nesse momento não é preciso, porque a coisa mais importante agora é upar para o nível 10, e ver 5 lobos da raça Gnolls de uma vez, e diz que hoje é seu dia de sorte. Todos avançam nele de uma vez, e em um piscar de olhos eles são derrotados, e com a ajuda deles ele chega ao nível 10. Com sua subida para o nível 10 o Prota agora pode usar a loja, e o sistema fala que ele tem uma missão extra escondida, e ele expressa que finalmente tem um progresso. Sua missão pede que ele upe e alcance uma classe antes da rodada 2. O Prota diz que é a primeira vez que as pessoas veem isso e ficarão confusas. Todas sabem que uma classe pode ser ótimo, mas o problema está em conseguir. Ninguém sabe como conseguir as condições especiais. Guerreiro precisam aumentar sua força dentro de meia hora e matar 30 monstros dentro dessas mesmas horas. Os berserkers têm que caçar no período enquanto sangram. Assassinos precisam esfaquear monstros múltiplas vezes, ou seja, precisa cumprir tarefas relacionadas à sua classe.
No começo também cacei monstros e fiz isso na floresta toda. Isso me deu a classe caçador, mas depois de descobrir a classe ceifador apenas foquei nela. O prota usa o item que pegou ao matar o anjo. Ao usar o sistema diz que ele não pode mudar, então escolha com cuidado. O prota diz que não precisa nem pensar sobre a classe que ele escolherá, e diz que sim, e sua mudança de classe é aprovada para ceifador, e a runa de ceifador será pregada em seu corpo. E como recompensa ele ganhou a foice do ceifador, ele pensa que já conseguiu tanto, um como o outro. E até seu ranking subiu. Nesse mundo os jogadores são divididos por 6 rankings: iniciante, aprendiz, normal, especialista, mestre e grão-mestre. Isso aparece quando libera uma nova classe ou habilidade especial. O sistema diz que ele liberou a insígnia da morte. E agora será possível equipar itens de ranking maior. E pensa que se não progredir agora ficará preso em iniciante. O prota recebe o prêmio como o primeiro jogador a avançar, e ganhou uma bolsa de ouro aleatória. O prota confirma que sim, ele é o primeiro e ganhar isso também me dá uma habilidade neutra. E libera o rastrear. Ele caça qualquer pessoa, mas o rosto e o nome devem ser lembrados. O prota diz que agora que comprou uma habilidade de 20.000 de ouro vai testar, e rastreia sua cobaia. Ele vê que não está muito longe de onde está, então irá ver o que ele está fazendo. O segurança e a garota estão correndo de alguma coisa. Ela cai porque está muito exausta. Ela diz que não aguenta correr mais e sua perna está ruim. O cara diz que eles têm que continuar a qualquer custo, e ela tem que ficar de pé mesmo que doa. Ela fala que onde a flecha a atingiu está queimando. O cara diz que mesmo que ela se machuque muito nesse mundo na Terra o corpo dela deve estar bem. Ela responde que entende e tentará continuar, mas logo foram alcançados, e quem estava perseguindo eles era a cobaia do prota junto de suas lesmas. O segurança pensa que eles só foram pegos por causa dessa mulher, e que não tem outra escolha além de lutar. O cara pergunta se ele quer mesmo lutar, porque os números deles são maior, e pergunta se ele tem mesmo certeza. Ele pergunta o que eles fizeram para eles. Ele diz que nada e só quer uma coisa: a garota. Libere ela e pode ir. Não queremos você. E eles falam que reconhece ela. Ela é uma celebridade. E ele continua falando que se ele largar ela aqui é só meter o pé. E pergunta o que ele acha da proposta. Ele pensa que se soubesse que era isso teria largado sem pensar 2 vezes. Mas nessa situação não pode mais porque senão desapontará seu mestre. O cara pergunta para que ele está fazendo essa pose. Vai realmente querer lutar contra a gente? Ele diz que isso é um crime. A cobaia diz que não tem leis nesse mundo, então não está fazendo nada errado. E mesmo que tente, como vai provar algo? O cara pensa que por mais que ele seja irritante ele está falando a verdade. E não tem escolha além de lutar. Quando eles veem o prota pergunta o que está acontecendo aqui. O cara diz que é melhor ele seguir o rumo dele. O prota manda calar a boca que não o perguntou nada. O outro responde que eles queriam ela e fizeram uma emboscada. E se ajudar eles estará em débito com ele. O prota olha sua cobaia e pergunta se isso é verdade. Ele responde que ninguém liga e manda ele mais uma vez seguir seu caminho. O prota responde que eles são seus conhecidos, e além de tudo nunca ignorou uma pessoa ferida. A cobaia pergunta o que ele quer dizer com isso. O prota responde que não pode deixar os feridos para trás. O cara fica bravo e os dois agradecem ele. O prota pensa que ajudando ele será bom para uma relação futura. E se um riquinho como o patrão dele me ajudar será ótimo. Assim minha recompensa virará uma bola de neve e ficará melhor. E também tem o fato de eu não gostar de nenhum deles. O cara pergunta o que ele está fazendo e manda ele não se aproximar mais. O prota pergunta qual é o problema, não queriam lutar. Ele pensa que isso vindo do cara que matou goblins como se não fosse nada. E ainda estar em primeiro em todas as regiões parece piada. Quem quer lutar com alguém assim? O prota pede que eles sejam sinceros. Se não quiser lutar é só dizer. O cara pergunta se ele deixará eles saírem se falar que não quer. Sim, pensarei nisso enquanto ficam de joelhos e imploram pelas vidas de vocês. O cara pensa que ele quer que ele se humilhe. Enquanto todos veem ainda na frente daquela mulher, e que não quer lutar contra ele, mas isso é demais. E lembra que se consegue quebrar uma parede pode muito bem fazer o mesmo com ele. Ele responde que ele está indo muito longe com isso. E se quiser que eu fique de joelho terá que fazer. Ele pensa que é só diminuir a distância e dar um soco em seu rosto. Por que não teria como um humano aguentar isso? O prota guarda sua arma. Ele pergunta o que ele está fazendo aguardando. Ele responde que é injusto ele ser o único armado. E vencer fácil assim não tem graça. Ele diz que o prota está sendo ridículo. Quando do nada o prota avança, ele pensa que ele foi burro em largar sua arma e ainda vir de frente. Ele desvia e o chuta para longe. Do chão ele xinga o prota.
Ele o chuta e o manda ficar calado. Ele até tenta se afastar, mas o prota pega em sua gola e bate em sua cara. Ele pensa que sente como se martelos estivessem acertando ele. E diz que ele é mais forte que ele. Mesmo ele tendo a runa da força, seu poder nem se compara. Ele grita que seus amigos atirem nele. Mesmo atirando nele, o prota só desviava e diz que ele teve sorte em achar um arco. Mas é uma pena ter esbarrado com ele. E arranca seu braço fora. Os outros tentam atacar também. O prota pergunta se eles acham mesmo que teria chances. Marca ele com a insígnia da morte e ataca. O prota o ataca arrancando suas pernas, e deixando o outro apavorado. O prota não tem piedade alguma, e diz ao outro que atacar ele com uma arma significa que ele tem alguma coragem, e arranca seu braço, e pensa que a insígnia da morte não mudou. Ela ainda aumenta o dano várias vezes. Eles todos lamentam do chão e o prota pensa que foi muito fácil, mas não pode acabar com eles ali, tem que aumentar o medo neles, para que eles nunca mais voltem. Eles pedem que ele pare e poupe a vida deles. O prota arranca o outro braço e diz que ele não morrerá com isso, então pare de chorar. E pensa que eles já eram, agora só falta um. E diz que ele não adianta se esconder porque pode o ver, e não há exceções, e tira o braço dele. E pede que ele não chore igual um bebê e lembra do que ele fazia com ele na escola. E pensa que comparado com a dor que causaram nele isso é muito leve. O cara de longe pensa que ele tirou o braço de uma pessoa que já tinha perdido a vontade de lutar, e mesmo que para outras pessoas sejam muito duro, esse tipo de postura é muito bom, e diz que o ceifador negro pode rivalizar com o presidente. O prota pergunta se eles estão bem, e diz que eles ali não farão mais nada, até porque não podem se mexer. Eles agradecem a ele. A garota pergunta se eles não vão morrer estando assim. O prota responde que não liga, porque até animais são mais civilizados que eles, e pensa que ela é muito molenga. E por que ela liga tanto para a vida deles? É como se ela fosse uma santa. O cara pede permissão para perguntar algo, e pergunta por que poupou a vida deles, ao invés de matar eles. O prota diz que isso é simples, não ganho nada com a morte deles, nenhum benefício. Mesmo assim, deixar algo que pode lhe fazer mal no futuro não é ruim. O prota pergunta a ele se esses caras podem mesmo trazer problemas a ele no futuro, e diz que nada de bom pode acontecer em uma população decadente, já que o número de pessoas aqui vão cair, não vejo motivo em fazer isso matando eles. O cara pensa que ele está certo. Porque se o número de pessoas cair, o número de pessoas boas no ranking também cairá. Ele diz que ele até pensou nisso. Ele fala ao prota que com isso entende seu ponto de vista e não fará nada com eles. O prota responde que sendo assim irá embora. Ele pede que o prota espere porque se passar o número da conta dele pode recompensar ele. O prota diz que não quer. Ele pensa que ele ajudou sem nenhum tipo de recompensa, e que tem que passar isso ao presidente. E que mesmo que queira matar eles não fará, já que o ceifador disse que não tem benefício. Ele chama a garota e vai embora, mesmo acontecendo toda essa confusão. No lugar central onde todos estavam reunidos, estava tendo uma grande briga para ver quem seria o representante da região, e usavam de tudo, desde a linhagem e até os cargos que seus pais tinham, até surgir alguém que tinha um dom absurdo de comunicação, e tenta apaziguar as coisas. As pessoas falam que ele está certo sobre ter uma conversa pacífica e pergunta se ele tem alguém para indicar. Ele pensa que todos estão ouvindo ele, e isso é bom, por causa da sua runa de persuasão. Como esperado, as pessoas estão caindo nessa de novo. Na minha runa de persuasão, quando vi essa runa pela primeira vez fiquei chateado, e a primeira coisa que pensei, isso não funciona contra monstros, mas no final achei um bom uso para ela. Enquanto algumas pessoas lutavam, pedi que elas fossem ajudar uma garota ao longe, e com isso usei ela várias vezes para roubar os goblins dos outros, e assim matei 100 deles fácil. Se tudo continuar assim, posso ser o representante da região. Ele diz às pessoas que primeiro tem que decidir quem será os candidatos, e escolher 5, aí votar entre eles quem será o representante. Todos concordam com ele. Assim ele diz que se tiver alguém que eles queiram indicar é só levantar a mão, e diz que não podem se indicar, porque fazendo isso não será diferente de antes. Ele pensa que é muito fácil persuadir essas pessoas, enquanto alguns pensam que isso será difícil porque não querem indicar, mas sim ser o representante. Quando alguém levanta a mão e diz que indicará o cara do chocolate, comenta, e ele pensa que é isso mesmo. O cara diz que é melhor ele, alguém com liderança e pensamento lógico. Enquanto ele pensa que é só mais um idiota para a lista, ele continua que foi ele que apaziguou tudo. Ele diz que agradece essa confiança. Quando outra pessoa diz que quer indicar o ceifador negro, ele pensa que faz sentido a pessoa que ficou em primeiro lugar estar nessa lista. As pessoas começam a indicar mais candidatos, e com isso já são 4 candidatos à vaga. Faltando um, ele pergunta se tem mais alguém que queira ir. Como ninguém falou nada, ele daria início à votação, e diz que todos têm que dar um discurso, e que quer ir primeiro.
Quando alguém manda ele calar a boca, essa pessoa tem o codinome A Vida é um Documentário. Ele diz que ele não suporta mais ouvir ele falar tanta besteira, e pergunta se ele acha que o mundo é fácil assim. As pessoas fazem tudo o que você quer, a primeira coisa que vem em sua mente é que ele descobriu sobre sua runa. E o cara pergunta quem ele é para escolher quem será o líder da região. Ele fala que o cara passou dos limites. E diz que dessa forma hostil e com esse tipo de palavra ele não será votado. O cara pergunta se ele quer lhe dar aula ou coisa assim. Ou ele só quer morrer. Ele pensa que sua runa não está funcionando nele. Isso só quer dizer uma coisa. Quando o cara grita que todos têm que votar nele se quiserem ficar vivos, o Chocolate comenta diz que ele realmente sabe fazer uma bagunça. Manda parar de passar vergonha e ficar quieto. Quando de raiva ele pega sua arma e o corta. E diz que quem não votar nele terá o mesmo destino. Todos ficam em choque com o que ele acabou de fazer. Ele fala que não se importa se eles estão achando ruim. É só vir para cima. E enquanto as pessoas falam que ele é maluco, ele diz que já que não vão vir ele vai. E sai matando uma fila. E diz que isso é incrível, não tem polícia ou qualquer pessoa para parar ele. E depois volta a falar que quem não votar nele ele vai matar. E todos ficam com medo de morrer. Ele pensa que todos que estão com medo dele vai votar nele. E se ele conseguir, dessa forma o ceifador negro não poderá fazer nada e se ele o matar ele ficará em primeiro na região. Enquanto isso o Prota mata alguns Gnoll. E diz que já chegou no nível 16. E na medida que ele aumenta fica mais difícil subir. E mesmo que tenha eliminado mais de 200 Gnoll, mas mesmo assim as caças ficam mais fáceis. Mas o motivo é óbvio. Tenho a runa do abate e a do ceifador. Bom, com isso chegou a hora. O sistema avisa ao Prota que a hora da votação chegou. E todos os jogadores serão levados ao centro da rodada. Com a hora da votação os jogadores é invocado para o ponto inicial. E quando eles voltam a maioria estavam machucados. E eles percebem que alguém os matou. E chegam à conclusão que pode ter sido o cara que está no meio deles. O Prota pensa que as coisas também saiu como da última vez. Esse cara é o líder de gangue mais respeitado de sua região, além de ser o segundo melhor lutador de lá, mas sua personalidade é um lixo. E é sempre melhor remover uma bomba relógio antes que ela exploda. Mas ainda não é a hora. Ele vai até o Prota e pergunta onde ele estava já que estava o esperando por um tempo. O Prota pergunta o que ele quer. Ele diz que nada demais, mas irá direto ao ponto. E pede que ele seja seu servo. O Prota repete, seu servo. Ele diz que poupará a vida dele se ele fizer isso. O Prota pergunta se ele quer puxar uma briga logo agora. E manda ele ficar de joelho e diz que essa é a única forma dele sair vivo. Ou pelo menos inteiro. Ele diz que o Prota é doido e não entendeu a situação. E diz que se ele virar o representante regional, o Prota pergunta se ele entende sua língua. Ou ele está falando em grego. Ou ele ficaria satisfeito morrendo ali. E ele pensa, onde que ele arrumou essa arma? O Prota pergunta se o gato comeu a língua dele. Ele diz que é líder de uma grande gangue. E ele pensa mesmo que se ajoelharia assim para ele. E manda o Prota vir para cima. O Prota pensa que ele ainda tem pavio curto. E se ele mostrar sua força, todos votaram nele. E isso é algo que ele não quer. Porque tem que fazer ele o representante para usar ele na próxima rodada. Além do mais é hora daquela coisa chegar. Quando ela aparece, o Prota diz que ele deu sorte mas não terá a mesma sorte de novo. Ele pensa que foi bem na hora. E por agora deixará ele viver. Mas o que é dele estar guardado? E vai pagar de volta toda essa humilhação. O anjo pergunta se eles já escolheram quem será o representante deles. Ela diz que entende. E parece que eles fizeram mais do que aguardar e votar. Mas quem vive ou morre não é do interesse dela. E que agora dará início à votação. E cada um dos escolhidos vão estar aí, junto de suas fotos. O tempo de votação é 5 minutos. E como esperado todos ficam olhando o cara que oprimiu eles. E o lunático fica bravo com as pessoas que não estavam olhando para ele. E diz que quem não votar nele pode se considerar morto. Com isso a votação chega ao fim. O anjo diz que não teve nenhum voto em branco. E essa é a tabela de votos. E ele vê que quase perdeu para o ceifador negro, por causa de poucos pontos, e começa a olhar para os lados para saber quem votou nele. O anjo fala que esse é o resultado final com a vida é um documentário se tornando o líder regional deles. E agora te darei autoridade de comando. E ele pensa que agora o ceifador negro vai se arrepender de não ter o matado quando teve a chance, quando ele ver o efeito. E diz que ele só pode controlar 10 vezes, e um por vez. E jogadores com classes não podem ser controlados. E ele diz que isso é injusto, jogador com classe pode ir contra ele. O anjo diz que eles devem pensar que acabou por causa da votação estar encerrada, mas se enganaram porque tem uma missão oculta nessa rodada. O que deixa eles sem acreditar, ela mostra que tem uma missão extra, para que eles consigam um item que o faça avançar de classe. E como o Prota disse eles ficam sem entender,
O anjo fala que isso era para aparecer no nível 10, mas não conseguiram, então foi forçado a aparecer agora. Um cara diz que como quer que upe 100 monstros. Ela pergunta o que foi que ele disse. Bem, a floresta estava cheia de monstros, mas não fiquem mal por isso, só tem 80.000 pessoas que avançaram para uma classe nessa rodada em todas as regiões, e nessa região pessoas também avançaram. As pessoas perguntam quem. Ela diz que dará uma olhada no resultado para descobrir, e de todas as regiões estava o prota, e de sua região também era ele, como também o único, e todos começam a falar que o único ali foi o ceifador negro. Todos citam que ainda por cima sua classe é de ceifador, e que pelo nome ela parece muito forte, e também esse deve ser o motivo dele carregar aquela foice. O cara pensa que seus planos foram de água abaixo, porque usaria sua autoridade para fazer ele se matar. Mas agora tudo se foi. Não imaginaria que ele teria mudado de classe. O anjo fala que os rankings foram conquistados na ordem de quem os completou primeiro, e fica surpresa quando vê que quem completou foi o prota. E diz a ele que ele não ficou em primeiro só nessa região, mas em todas, e diz que o nome dele ainda combina com a classe. E ela pergunta como ele imaginou esse apelido, ou já sabia que ele pegaria essa classe. O prota diz que não sabia que ganharia a classe. Todos ficam confusos. O prota pensa que nenhum anjo sabe como conseguir, só sabem que é única. Ela responde que é interessante, e isso que se chama destino. E diz que não esperava que teria alguém que mudaria de classe na região dela. E avisa que ele é o único que não será afetado por sua autoridade. Todos ficam impressionados e pergunta a ela o que isso significa. Ela diz que explicará tudo de antemão. A autoridade dada ao representante não afeta jogadores com classe. Isso quer dizer que ele não pode controlar o ceifador negro. E além do mais ele só pode controlar 10 pessoas. Depois disso minha autoridade zera. E o cara pensa que o anjo está estragando tudo. Ele falar isso a todos fará eles perder o medo. O anjo fala que agora dará a recompensa ao ceifador por completar a missão. O prota recebe uma de primeiro lugar da região, e outra de primeiro em todas as regiões. A primeira é escolher uma peça de armadura. Ele diz que não precisa nem pensar e pega a roupa de couro por ser mais leve. Na sua segunda recompensa, mais uma vez ele pega o buff para a próxima rodada. Ele diz que agora que tudo foi resolvido podem voltar para casa, e a próxima rodada será bem divertida. E todos são mandados de volta. A cobaia do prota. A primeira coisa que faz é ver se seu braço está no lugar. Ele diz que é verdade, contanto que não morra, sempre estará inteiro quando voltar. E que também, nunca mais mexerá com ele. Um cara sem alma como ele. Não quero nem passar em seu caminho. Na casa da garota, seu segurança diz que ela trabalhou duro. Ela pede obrigado por ajudar e proteger ela. Ele diz que isso é seu trabalho. Ela pergunta se tem uma maneira de agradecer o ceifador negro. Ele diz que não, pelo fato de não saber como ele se parece. Ainda acho que ele não quer se revelar. Como pediu o número da conta dele, ele não passou. Ele deve saber que podemos o achar por ela. Ele dá ideia. Se ela quer mesmo agradecer a ele na próxima rodada é só o encontrar e entregar algum item a ele. Ela diz que é uma boa ideia. Ele diz que por agora ela tem que descansar. Amanhã ela pensa no que dará a ele. No elevador o presidente para quem ele trabalha liga para ele e pergunta como foi com ele. Ele diz que ele e a garota alcançou o nível 8. E devido ao ferimento não fomos capazes de caçar. Ele pergunta o que houve. Ele diz que deseja reportar pessoalmente. Ele pergunta se tem a ver com o ceifador negro, e pede que ele venha que ouvirá os detalhes. Enquanto isso, Prota estava o vigiando todo esse tempo. 10 minutos atrás, quando ele acordou, a primeira coisa que fez foi saber seu paradeiro. E já ligou que ele poderia ir ao encontro de George. Assim rastrear ele foi uma boa ideia. O cara diz que a noite está perfeita para seguir alguém, e vai aguardar primeiros relatórios. Ceifador negro. Todo jogador sabe sobre ele. O cara que ficou em primeiro em todas as regiões. Ele pensa que arrumar confusão com ele será ruim. E tomara que ele não tenha arrumado confusão com o meu funcionário. Ele fala que se for isso não ficará parado. Porque mexer com seu braço direito é a mesma coisa que mexer com ele. E isso não pode ser ignorado, mesmo que ele seja o primeiro no ranking. O segurança chega até o presidente, eles se cumprimentam. O presidente diz que é uma pena eles não estarem na mesma região. Ele o elogia pela sua classe. O cara fala que isso foi só um golpe de sorte. Ele responde que nem é para ser chamado de sorte. Ficar em segundo de todas as regiões, isso é habilidade. E não tem honra maior que servir a um presidente como ele. O cara diz que ele deva querer algo para tal elogiando tanto assim e pede que ele fale o que quer. O segurança diz que sendo assim quer saber como conseguir o item de avanço. Ele diz que não é nada demais, acabou aparecendo enquanto caçava monstros. E pensa que não foi bem assim. Tudo foi graças à runa do Cavaleiro Negro. Ele pensa que quando abriu o inventário ela estava lá. E assim ele já estava fadado a avançar automático quando alcançar nível 10.
e que teve muita sorte de pegar esse item de forma aleatória, porém não posso falar toda a verdade nem para ele. Mesmo considerando da minha família, pessoas podem mudar toda hora e isso faz parte da natureza humana. Ele pede para mudar de assunto e pergunta quem foi a pessoa que os machucou no jogo, ou foi o ceifador negro. Ele diz que não, na verdade ele quem salvou minha vida. Ele repete, salvou sua vida. Ele diz que sim. O segurança conta que quase morreu por causa de uns caras que estavam atrás da atriz, e se o ceifador negro não tivesse aparecido teríamos morrido. A senhorita Aren sobreviveu, mas o dano psicológico a fez sair das indústrias de entretenimento. Ele pensa que não só perderia seu funcionário, mas seu trabalho teria sido em vão, e pergunta o que aconteceu com eles, e se eles foram mortos. Ele diz que o ceifador causou uma dor pior que a morte, mas não os matou. Ele pergunta por quê. Ele responde que ele falou que nada de bom aconteceria, e diminuir a quantidade da população também diminui a taxa de sobrevivência. O cara diz que isso não foi errado, mas quem sabe o que eles tentarão no futuro, e pensa que graças ao ceifador não só seu subordinado estar bem, mas suas posses também, e cita que agora deve uma a ele. Ele fala que vai o compensar. Eu tinha pedido para fazer isso. Ele recusou e saiu imediatamente. Ele pensa que isso é óbvio, ele não quer ser exposto, e diz que se eles o ver na próxima agradeça a ele, e diga que estou devendo uma para ele. Ele confirma que fará. O cara pede que ele também fique de olho para o cobrir com qualquer ajuda, e diz que ele não é o tipo de pessoa que fica sem pagar a dívida, e antes que saia, sabe quem são esses valentões. O prota pensa que isso sim é lealdade. Assim que saiu veio ver o chefe, e já que teve seu destino confirmado vai voltar para casa, e diz que nem pensava que uma celebridade apoiada por eles viveria no mesmo apartamento que eu. E isso foi graças ao meu irmão que teve a brilhante ideia de distribuir bolos. Assim pude descobrir que eles estão ligados, e desenvolver nossa confiança como vizinhos deve servir para se aproximar deles mais tarde. Mesmo que ainda não seja certeza se devo ou não levar eles para a 20ª rodada, mas a runa do Majorge é tão boa que ele poderia facilmente ser considerada trapaça. Mesmo assim tem lados negativos, como se forçado a se tornar um cavaleiro negro. Mas isso nem seria o pior. Para usar esse poder precisa de um tipo de mana, que se chama mana negra, mas isso não se consegue por meios comuns, e isso combina muito bem com quem tem manias de psicopata como ele. E pode ser perigoso ter alguém assim como companheiro. Vou só deixar ele como candidato, e tem vários indivíduos talentosos além dele, e vou trabalhar nisso assim que o sol nascer por completo. Longe dali um comerciante diz que se tudo continuar como está, com essa renda baixa, ele terá que fechar as portas. Sua filha chega bem na hora e pergunta o que ele tem que estar assim para baixo. Ele diz que as vendas de bilhetes foram suspensas. E diz que isso é por conta dos jogadores porque não sabe que habilidades eles podem usar. E isso deixou tudo mais difícil por causa dos custos do trabalho e não sabe o que faz. Sua filha diz que depois de se formar vai o ajudar na loja, ou arrumará um emprego de meio período antes. Ele pede que sua filha foque nos estudos e deixe isso para ele, que com as notas boas que ela tem passaria em uma faculdade fácil. Ela diz que não quer mais isso, porque na atual situação nada disso importa mais. Ele fala que sim, tem mais outra coisa, porque se tudo der errado ela não pode nem voltar mais, e pede desculpas por não poder ajudar ela. Ela diz que ele não precisa se preocupar, que ela ficará bem, e usa sua habilidade que parece cura nele. Ele pergunta o que ela fez. Ela diz que isso foi o que ela ganhou lá no jogo. Isso pode aumentar o vigor das pessoas. Ele responde que por isso parece novo em folha. Ela fala que usará isso nele com frequência, e pede que ele se anime. Quando o prota chega nessa mesma loja. Quando o prota chega ele age como se o conhecesse. Sua filha pergunta se ele sabe quem ele é. Ele diz que ele é o vencedor da loteria, o que ficou em primeiro em todos os bilhetes. O prota pergunta se ele lembra dele, o rapaz que comprou todos os bilhetes dele. Ele responde que sim, e pergunta o que o trouxe ali. O prota fala que primeiro queria pedir desculpas, e disse que viu nas notícias por ele ter ficado em primeiro tantas vezes a venda de bilhete parou. E o pede desculpas se o causou algum problema financeiro, ou danos à loja. Ele pede que ele não se preocupe com isso porque não é culpa dele, e ele não morrerá de fome por não vender bilhetes. O prota diz que mesmo assim não parece certo já que foram afetados por causa dele, e diz que quer que ele aceite isso como compensação mesmo que seja um pouco. Ele pergunta o que é isso. Ele diz que são 10 milhões de UAU. O senhor diz que ele não precisa disso e pede que ele pegue de volta. O prota insiste e diz que os problemas que ele causou são graves, e diz que agora irá embora. Ele pensa que não pode aceitar tanto dinheiro assim. Sua filha pede que a entregue a carta e diz que irá lá o entregar de volta. Ela alcança o prota e pede que ele espere. Ela chama pelo nome dele e pergunta se esse realmente é seu nome. Ele diz que sim e pergunta como ela sabe.
Ela diz que o seu é Júlia e que estão na mesma turma. Ele pergunta que turma. Ela diz que ele sequer nem lembra que são da mesma turma. O prota responde que não é bom com rostos, e pensa que isso é mentira. Júlia, ela está na mesma turma que eu, e é filha do dono da conveniência. E ela tem uma classe única. Buf! Descobrir depois da primeira rodada que ela era da mesma turma que eu, e fiquei bem surpreso, que esse tipo de destino existe. E o motivo de ter criado tudo como uma mera coincidência para trazer ela para meu lado. Ela o chama para eles conversar em outro lugar. Eles vão até uma praça. Ela pede que ele pegue o dinheiro de volta. O prota diz que é o dinheiro que ele deu ao dono da loja. Ela fala que eles não podem aceitar. O prota pensa que 10 milhões de UOL é uma quantia que para algumas pessoas podem ser demais para aceitar, e dei essa quantidade porque sei que ela não aceitaria, porque ela é o tipo de pessoa que gosta de subir com suas próprias mãos. Ela pede que ele pegue logo. Ficar com a mão para cima dói. Ele diz que não pegará de volta. E como falou para o dono mais cedo, isso é pela sua consciência. Ela diz que essa quantia é muito grande. O prota diz que não, senão ficará pensando depois. Ela insiste que isso é demais. E ele pensa que esse é o motivo de estar dando a eles. O prota pede que ela diga isso ao dono. Não é muito para ele, então aceite sem sentir culpa. Ela pergunta se ele sempre foi tão insistente. Ele pergunta se ela já terminou. Se sim, ele precisa ir. Ela pede que ele espere. E diz que ficará só com 1 milhão. O prota fala que ela não pode decidir isso e a manda perguntar ao dono da loja. Ela fala que o seu pai ficará desconfortável com esse monte de dinheiro. O prota pergunta se o dono da loja é o pai dela. Ele diz que não sabia, e depois disso aparecerá lá mais vezes. Ela fala que também não sabia que o vencedor da loteria era seu colega de classe. E pergunta se ele não sabia mesmo que eles eram da mesma turma. Por que o reconheceu assim que entrou na loja? Ele nega mais uma vez, e diz que essa é a primeira conversa com ela. Ela diz que sim, deva ser. O prota pensa que por mais que ele se sinta mal por fingir não a conhecer, precisa fazer isso para ela sentir interesse nele. Ela levanta e diz que seu nome é Júlia, e eles são da mesma turma, e é para ele não esquecer mais seu rosto. Ele diz que sim, não esquecerá mais. Ela fala que isso foi muito vergonhoso, e estar fazendo uma apresentação quando a escola está chegando ao fim. O prota diz que agora sabe e pode continuar falando com ela mesmo depois da graduação, e pede que ela passe o número dela. Ela fica sem jeito. Ele pergunta se tem algum problema. Ela diz que não e passa. Ele diz que é o destino, então nos falaremos com frequência. Mas se isso for tudo, não aceitarei o dinheiro de volta, e tenho que ir, e se despede dela. Ela também se despede, e pensa que ele pediu seu número, e isso deixou o coração dela batendo rápido. E mesmo sabendo que ele me pediu para ser amiga dele, eu gosto dele. A primeira vez que o vi, ele estava sendo machucado por valentões, então liguei para a polícia. Depois disso segui para ver se ficaria tudo bem. E quando vi trabalhando com um sorriso no rosto como se nada tivesse acontecido, vi que ele era mais forte do que parecia. E a partir desse ponto comecei a gostar dele. Não tinha coragem, e meus sentimentos só me afastavam mais. E quem acreditaria que iríamos nos conhecer assim? Não posso fingir que nada aconteceu depois de receber tanto dinheiro, mas posso convidar para um jantar. O prota estar em sua cama marcando um almoço com a Júlia, e brigando para ver quem pagará a conta. Ele pensa que seu plano deu certo. Ela estar se sentindo como se estivesse em dívida e isso é um bom sinal. E será mais fácil fazer dela minha aliada se for amigo dela naturalmente. Vou ajudar ela e levar ela comigo para a 20ª rodada. Seu irmão pergunta para onde ele está indo. Ele diz que está indo ver um amigo. Seu irmão repete, amigo, não é uma garota. O prota pergunta por que a surpresa. Ele não pode sair com garotas. E diz que vai comer fora, então ele não fique sem jantar. Quando ele sai, seu irmão fica sem acreditar que isso aconteceu. Ele está indo se encontrar com uma garota. Eles vão até uma tal casa do bife. Eles conversam um pouco, e ela não acredita que está comendo a sós com ele, e depois fica um silêncio longo, que ela pensa que tem que quebrar, e ela pergunta como ele ganhou tanto na loteria. Por que foram 4 vezes? O prota diz que viu tudo em sonho. Ela pergunta se toda vez que ele ganhou foi por causa de um sonho. E quanto ganhou graças a esse sonho? O prota diz que ganhou para não se preocupar mais pelo resto da vida. E mesmo assim agora tenho que se preocupar com minha vida. Ela responde, já que ele lembrou como foi sua primeira rodada, e pergunta se matar goblins não foi difícil. O prota diz que sim e demorou uma eternidade. Ela pergunta que região ele está. Ele diz alguns números aleatórios e palavras, e que não se lembra do resto. Ela fala que a dela termina com 7. E é uma pena não nos encontrarmos lá. Ele pensa que ela não precisa ficar decepcionada porque logo então vão se encontrar. E isso vai acontecer quando o número de sobreviventes cair,
Por assim todas as regiões vão se juntar. Ela pergunta o nível do prota. Ele responde que está no 10. Ela pergunta sobre a classe dele. Ele responde que não tem ainda. E ela diz que já conseguiu. E deva ser muito sortuda. E diz que sua classe é buff. O prota pergunta se ela pode aumentar as habilidades dos outros jogadores como no jogo. Ele pensa que isso é um alívio ela estar com a mesma. Ela pergunta se ele quer ver. Ela tem uma que se chama Bênção. Aumenta todos os atributos. Ela usa nele. E ainda sua duração é de 2 horas. O prota pensa que isso era o esperado em uma classe única. E diz a ela que isso é impressionante. E pensa que quando ela chegar no último nível isso vai ficar muito apelão. Mas ainda estar longe. Mas foi bom ela ter usado em mim agora, já que queria que ela usasse de qualquer jeito. Essa bolsa me dropa uma quantidade de ouro aleatório. E isso é claro. Minha sorte também conta. E com ela dobrada vou ganhar o dobro. O prota diz que isso foi realmente incrível. Ela responde que se ele precisar é só falar porque isso não custa nada a ela. Ele pergunta o que ela tinha dito. Quando falou que queria dizer algo, ela diz que primeiro queria agradecer pelos 10 milhões, e seu pai também pediu para ela o agradecer, e ela fala também que pagará de volta não importa como. O prota fala que não precisa se preocupar com isso. Ela diz que se ele não quer dinheiro talvez aceitará sendo outra coisa, e pede que ele aceite isso. Ela fala que achou enquanto caçava, e quer que ele aceite, por estar dando de coração. No final desse almoço eles se despedem. O prota pede que ela fique segura e volte viva para se encontrarem de novo. E ela diz o mesmo a ele. No caminho de volta, ele checa a coisa que ela deu, um cristal roxo de baixa qualidade, e diz que não acredita que ganhou isso dela. Agora não pode usar porque está em nível baixo, mas quando chegar ao 20 esse item será magnífico. A função de combinação só é liberada no nível 20. Usando ela pode juntar um cristal a uma arma. Atualmente existe 7 cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vermelho para dano, laranja para força. Amarelo aumenta a sorte. Verde aumenta a velocidade, azul a inteligência. Anil reduz o dano levado. E esse cristal roxo é o mais raro de todos, porque ele aumenta todos os atributos, e a chance deles aparecer são quase nulas, e minha sorte está sendo muito alta. Quando chegar ao nível 20 vou usar. Agora vou abrir a bolsa de ouro antes que o buff acabe. Mas antes, ele abriu uma bolsa com vermes, e diz que sua runa do abate lhe dá 1% nos atributos sempre que ele mata um ser vivo, e isso também conta com vermes, ou insetos. O prota pede desculpas e os mata, aumentando todos os atributos. Abriu o inventário e abri a bolsa de ouro, e pensa em quanto ele ganhará, e deva ser um valor acima de 6.000 de ouro. Ao usar a bolsa o prota imaginou uns 6.000, mas ter vindo o valor máximo foi uma surpresa para ele, e menciona que a bênção que recebeu veio em boa hora, e com isso seu total de ouro é 16.249. E isso deve ser mais que suficiente para conseguir um item épico, já que esse item será lançado em 2 semanas. Agora é só esperar. Quando o prota volta, seu irmão pergunta como foi o encontro dele. Ele repete: que encontro? Seu irmão diz: aquele com uma namoradinha. Ele manda seu irmão parar de falar besteira, e pergunta o que ele comeu no almoço. Ele responde que foi macarrão com feijão preto. O prota diz que ele poderia ter pedido algo melhor. Ele responde que macarrão com feijão preto não tem problema, e fala que é muito bom. O prota pensa que não faz nem um mês que quase estávamos nos arrastando, e diz que seus Bitcoin aumentou bastante, e que estar perto da próxima queda, então estar na hora de sacar ele. Mas antes disso vou tirar uma carteira de motorista. O prota vai fazer o exame escrito para o teste, e pensa quantas vezes teve que fazer esse mesmo teste, e diz que só fará o mais rápido que pode e sairá. O instrutor, quando ver sair, pergunta para onde ele vai assim. Quando olha seu teste ele tira 95 pontos, e em tão pouco tempo. O prota diz que é meio óbvio mas só levou 4 dias para tirar a carteira de motorista. O prota fala que sua carteira é melhor que qualquer uma, e pensa de forma filosófica. Quantos anos ele deva ter ao todo desde a primeira vez que regressou? E depois da carteira comprei um super carro, e não tive trabalho em escolher já que foi esse carro que escolhi em todas, e depois de sair da loja foi hora de sacar os Bitcoin. Seu irmão pergunta se aconteceu algo para ele estar com essa cara estranha. Ele responde que vendeu todo o Bitcoin. E quanto deu? 300 milhões. O que? 300 milhões. Seu irmão diz que ele ganhou só 60 milhões na loteria e virou 300 milhões. E ele pensa que quis parar quando ele teve essa ideia. O prota diz que não imaginou que viraria tanto também. O prota pensa que 280 milhões foi o máximo que gerou nas outras vezes. Seu irmão pergunta se ele parará agora. O prota fala que sim. Ele diz que isso é uma boa ideia. Quando ele diz que está na hora de investir em ações, ele volta à mesma história, falando que seu irmão está indo longe de novo. O prota pede que ele relaxe.
Porque ele viu em um sonho que seu irmão o corta, dizendo que ele teve outro sonho. E o prota termina que sonhou em quais ações investir. Seu irmão diz que ele faça o que bem entender então. O prota pensa que não culpa seu irmão por estar nervoso, mas o problema é que sei do futuro. E já tenho até a companhia que investirei em mente. Consultoria Demon. Essa consultoria é uma corporação sob o comando de George, mas ela ainda não está tão grande. Ela começará a caminhar na quarta rodada, e vai crescer imensamente, e não faria razão em não investir nela quando sei de sua importância no futuro. E se me aproximar fazendo com que tenha um controle sobre ela como investidor será de grande ajuda, e com isso investirei 280 milhões para ficar com 31% dela, e depois, quando ao seu lado seu irmão ora que esse sonho esteja certo mais uma vez, e com isso essa parte está resolvida agora só preciso comprar os itens. Meia-noite do mesmo dia, o prota diz que guardou todo o ouro para hoje, e contanto que tenha ouro pode comprar as coisas fora do jogo, mas são tudo de ranking comum. Mas o que vem hoje uns itens que pode ser comprado na sorte, não tem como saber que coisa vai vir, porque depende da sua sorte, mas isso não se aplica a mim porque sei o que tem atrás de todas, e hoje é o dia que esse item raro vai aparecer. Esse é o colar esquelético, ele aumenta a velocidade e a inteligência no ataque, e já que estou com ele aqui, vou usar aquela coisa, um cupom de desconto de 50%, ao comprar o prota ver que restou muito ouro, ele pensa que iria comprar uma armadura. Mas se juntar mais 6 mil pode pegar outra habilidade neutra, ele pensa que tem que ganhar dinheiro o mais rápido possível, e por sorte a próxima rodada tem muitos monstros, e esse dia inevitável chegou. As pessoas ficam bravas por estar voltando para o jogo outra vez, e se perguntam onde estão, por que os prédios estão destruídos. Um deles falam que isso não são prédios e sim ruínas, alguém nota que toda a vila está cercada por muralhas, além de ter um grande cristal no meio da cidade ou vila, e perguntam o que fará em um lugar desses, ou o que é essa terceira rodada. O prota diz que aqui não é familiar para nenhum deles, e o único que está calmo é aquele cara. Algumas pessoas já começam a o reconhecer como representante, e fala sobre o ombro que ele só está ali porque ameaçou todo mundo com uma arma. E quem deveria ser mesmo o representante era o ceifador negro. Uma pessoa diz que eles não podem falar tão alto. O cara diz que não se importa, porque ele só pode controlar 10 pessoas. Do centro da multidão ele grita, que todos parem de falar sobre ele. Ele ouve alguém dizer que todo mundo já o xinga e não é agora que vão parar. Ele pensa que já sabia disso, mas se não fosse o anjo eles não saberiam de nada sobre sua autoridade. Quando a cobaia do prota vai até ele, e se apresenta, e diz que veio para cumprimentar ele, o cara pergunta se ele é da família. Ele responde que não. E que ainda é um jovem de 20 anos que só deseja seguir os passos dele, até ele fica surpreso por ele querer ser um gangster. A cobaia continua falando que ele é um espelho e deseja o seguir, e que o servirá por toda a sua vida, e pede que ele o aceite. O cara pensa que já viu de tudo, mas esse maluco é a primeira vez, mas gostou dessa animação dele. Ele manda ele levantar e pergunta se tem algo com os olhos dele, ou ele não ver que ali ele não tem reputação nenhuma. E pergunta se ele ainda deseja o seguir. A cobaia fala que não liga para isso, e que o respeita, e desde que o aceite não ligará para isso. Ele diz que gostou dessa resposta, e tomará a responsabilidade para o ensinar. E ele diz que será uma honra. As pessoas ao redor ficam sem acreditar que ele realmente fez isso, e que os dois são farinha do mesmo saco. O prota pensa que ele também se aliou a ele nessa vida, e isso é bom. O anjo aparece e diz que todos estão reunidos. Mas não tem tanta pessoa como antes, são apenas 90, até as pessoas não sabiam que tinha tão pouco. A terceira rodada é mostrada, e eles têm que proteger a relíquia no centro da vila mesmo estando com poucas pessoas. O anjo diz que isso é engraçado, e por que humanos são tão burros ao ponto de lutarem uns contra os outros no mundo real, e ainda morrer um número tão alto. Quando eles veem o número de pessoas que podem sair vivos dessa rodada, eles perguntam se não tem nada de errado, e pergunta ao anjo se não é um erro. Ela começa a rir, e diz que a primeira coisa que eles perguntam é se é um erro, mas não importa quantas tem aí para vocês, de toda forma é lei, que só metade de vocês saiam vivos, a não ser que eles mudem as leis, e como todos sobreviveram na passada essa estatística vai diminuir um pouco mais, para que fique justo, então vão ter que se esforçar para ficarem no topo entre 25%. Agora vou falar sobre o desafio. Monstros do meu exército vão aparecer nos portões a cada 30 minutos, e o dever de vocês será proteger o cristal no centro. Vão receber prêmios adicionais se completar a missão, mas se errar vão ter uma penalidade massiva. E no fim de tudo não importa se defenderam ela ou não,
vão ser pontuados pelo número de monstros que matarem, e com a natureza dessa missão mais monstros aparecerão, mais eles serão nerfados, e virão com um quarto do seu poder. O que significa que as recompensas também serão. O cara pensa que essa rodada será fácil porque é só matar muito monstro, e ainda tem autoridade com ele. Antes de ir ela diz que tem algo a falar com o representante, e diz para todos ouvir, que eles devem estar curiosos o que acontece caso ele morra, por monstros ou causas naturais. Seu assento fica vago para qualquer um, mas se ele for morto por outro jogador essa pessoa pegará a sua posição. Ainda voltará com os 10 usos da autoridade recarregados. E com isso explicado os monstros aparecerão em 10 minutos, e trabalhem juntos para sobreviver por 3 horas, mesmo que não sejam capazes. Quando ela sai, ele começa a gritar que esse anjo maldito acabou com tudo, e diz que quem quiser tentar é só vir para cima. Os caras falam que ele está agindo assim mas só pode usar essa autoridade 10 vezes. E quando morrer ele ainda perde, então será melhor se outra pessoa se tornar em seu lugar. Quando o Prota vai até ele, ele pergunta o que o ceifador negro quer. O Prota pede que ele se acalme, só veio conversar. Ele pergunta se isso é piada. O Prota fala que ele está em uma situação difícil, e pergunta o que ele acha de ser protegido por ele. O Prota pergunta o que ele acha dele ser protegido por ele. Ele pergunta por quê. O Prota diz que o protegerá para os outros jogadores não o tenha como alvo. Isso significa que pegará toda a responsabilidade para ele. As pessoas ficam surpresas com essa decisão do Prota. E que isso também significa que se quiser pegar ele terá que passar pelo Prota. E isso seria assinar a sentença de morte. O cara pensa que só em saber disso as pessoas já começaram a recuar. Esse cara é mesmo tão temido assim. E além do mais essa oferta é bem tentadora, mas deve haver um preço a se pagar. Ele pergunta o que o Prota quer em troca dessa ajuda. O Prota diz que não tem nada de difícil, é só seguir todas as ordens dele. Ele pensa que isso quer dizer que ele quer que vire seu subordinado. O cara pergunta por qual razão ele está fazendo essa oferta. O Prota fala que isso ele não saberá. E quais são as ordens que dará? Ele diz que isso também ele não saberá agora. E só aceite e siga elas incondicionalmente. O cara pensa que isso é loucura. Não seguirá as ordens dele sem saber de nada. E pensa que se recusar ela, será que ele o atacará à luz do dia? Assim do nada, o Prota pede que ele escolha porque as pessoas estão esperando essa decisão. Ele diz que rejeitará a oferta do Prota. O Prota pensa que isso já era o esperado. Ele não vai largar seu orgulho assim tão fácil. As pessoas nem acreditam que ele recusou uma oferta feita pelo próprio ceifador negro, por causa de seu orgulho. Com isso ele ficaria despreocupado e caçaria sem ter que temer as outras pessoas. O Prota pensa que isso está indo da mesma forma que na vida passada, então não precisa fazer nada, e fará algo diferente. E diz a ele que fez o que podia, agora ele está por própria conta. As pessoas perguntam se ouviram ele, ouviram o ceifador ele estar sozinho, e ele fica em dúvida se deveria ter aceitado. O sistema avisa que a primeira onda vai começar, todos gritam que eles têm que proteger a relíquia. O cara pensa que não pode lutar com essas pessoas tentando matar, ele vê o ceifador se afastando e pergunta para onde ele está indo, ou se ele planeja lutar sozinho. Quando o portão da primeira onda abre, enquanto os monstros se amontoam aos montes, ele diz que ficará escondido para averiguar a situação, e ainda pensa se o ceifador vai mesmo lutar sozinho. Porque o portão é grande o bastante para 10 pessoas passarem, ele quer enfrentar esses goblins sozinho. Ele diz que deveria assistir, mas tem certeza que ele só lutará um pouco e depois fugirá. Eles começam a correr em direção ao Prota que corta todos de uma vez. Ele fala que o ceifador negro é muito forte, ou só tem esse poder quando chega no nível 16. E diz que não era para ficar só olhando, mas se lutar lá embaixo os outros jogadores podem me atacar pelas costas. Todos estão focados em proteger a pedra. Ele desce, e fala que também precisa matar monstros. Ele mata alguns e diz que tem sorte. Porque graças à runa de detecção pode ver o caminho que eles vão fazer. Quando é atacado por uma flecha, ele diz que nunca viu goblins usar arco, e se pergunta onde está o cara que disparou ela. Quando alguém aproveita para o golpear, ele segura a lança o acertando de volta. Quando ele vê o arqueiro, pega a lança e joga nele o matando. Ele pensa que isso é perigoso e talvez deva aceitar o acordo com o ceifador negro, mas um homem tem que ter seu orgulho. Ele vê um cara que está no top 3 da região, e diz que usará ele para o defender. O chama e dará ordem, que ele o defenda. O Prota usa seu colar de esqueleto que aumenta seu ataque em 25%. Depois de finalizar os goblins ele vê seu inventário e que está perto dos 20.000 de ouro. E se continuar nesse ritmo logo terá esse valor na segunda rodada.
Ele diz que pode guardar mais ouro para comprar duas ao invés de uma, e se tudo der certo ainda pegará a runa da verdadeira reflexão. Alguns goblins tentam atacar o Prota e é facilmente derrotados, fazendo o resto sentir medo de atacar. Com isso o Prota mesmo vai para cima, do nada um som estranho começa a tocar, e os goblins começam a sumir. As pessoas ficam aliviadas de terem sobrevivido, e falam que, já que acabou por enquanto deva dar tempo de descansar. E com as estatísticas mostradas o Prota diz que mesmo sendo goblins fracos mais de 900 pessoas morreram. Esse número é algo ruim que não dá para ignorar, e tenta encontrar o representante da região. O Prota pensa que mesmo que ele tenha sobrevivido agora, na próxima ele não aguentará. O cara pensa que isso é ruim porque eles não estão focando nos goblins e sim nele. Quando alguém tentaria um ataque contra ele, sua autoridade de comando salvou, já que ele separou algumas pessoas para o proteger. E também tem aquele cara que está me seguindo sem precisar gastar nada com ele, só que pelo ferimento que tem será impossível sobreviver à próxima rodada. Ele diz que irá sobreviver não importa o que aconteça. Quando o sistema avisa que a segunda rodada começará agora, e o número de goblins também aumentará, e eles tiveram mais uma vez o poder reduzido, e os que foram em direção ao Prota viraram nada perante sua arma, fazendo uma pilha de monstros mortos. Com isso o Prota chegou ao nível 20, subindo de ranking, de aprendiz para regular, e agora ele pode usar a função de combinação. O Prota pensa que finalmente pode usar essa função. Com essa subida de ranking sua insígnia da morte também foi melhorada, podendo dar mais dano nos inimigos, e uma habilidade foi adicionada, Noite Mortal, que em um raio de 500 metros permite criar uma noite artificial, e o usuário pode usar da maneira que quiser. O Prota diz que isso é bom, seu poder aumentou. E a habilidade Noite Mortal aumenta o dano da runa do ceifador, porque quando estar à noite posso dar mais dano. Quando o Prota olhava o inventário mais monstros chegaram. Ele diz que foi bem na hora, assim pode usar a habilidade nova que aprendeu. E ativa a Noite Mortal, deixando ele sem enxergar nada, matando todos, e criando outra pilha de monstros. Com o Prota matando tudo, a segunda onda chegou ao fim. O Prota fala que com o fim da segunda onda comprará alguma habilidade e descansará. E a primeira habilidade que ele compra é Detecção de Presença. Com ela pode detectar todos os alvos que estão perto dele com um raio de 30 metros. Ao testar o Prota só ver corpos de goblins, e fala que juntará mais para comprar outra, quando o sistema dá início à terceira rodada, e ela também chega ao fim, com todos os monstros mortos, e na quarta onda do mesmo jeito, e o líder da região já não aguenta mais. Enquanto pensa que só mais uma hora e ele sairá dali vivo, ele pensa que mesmo que tenha gastado todas as autoridades de comando, ainda tem todos protegendo ele. A quinta onda se deu início, e tem mais monstros que o normal. O cara pensa que não precisa se preocupar com os monstros agora, ele tem que só ficar mais forte e ir para o próximo jogo. Quando ele ver um monte de pessoas vindo em sua direção, ele até tenta usar as pessoas que ele está comandando, mas não teve sucesso. Ele pensa que se ficar vai morrer e corre. E todos correm atrás dele. Enquanto corre ele pensa que tem que sobreviver, e vai em direção ao Prota. Ele chega nele correndo e gritando que aceitará a proposta, e que fará o que ele quiser então me proteja. E perto do Prota ele diz mais uma vez, o Prota diz que recusa, porque não precisa mais dele. E o falou antes que não tinha nada a ver mais com ele. Ele pergunta por que o Prota está recusando se ele que fez essa oferta. O Prota fala que não quer um servo que não tem nenhuma autoridade de comando. Ele pensa que se soubesse desse fator teria aceitado antes a oferta dele, quando nas suas costas as pessoas perguntam se todos ouviram. O ceifador negro não vai o defender, e agora pode matar ele. Ele grita que pode morrer ali mas vai levar ao menos um com ele. Quando a cobaia do Prota chega até ele e diz que veio o ajudar, aí ele fica com mais confiança e diz que ainda tem ele. E se ele sair vivo dali irá cuidar muito bem dele. Quando a cobaia lhe dar um soco na cara, a cobaia acerta um soco bem em sua cara, e diz que irá matar ele, e assim ele não precisa passar por tanta dor. O cara fala que ele é um traidor, mas não o escapa de levar vários socos na cara, e ele pensa que tudo isso é uma merda, morrer desse jeito. Mas além de tudo ser traído por ele, assim a cobaia o elimina, e pega o cargo de representante da região. Ele diz que com isso ele agora é o rei, e diz que agora vai usar uma de suas autoridades para controlar a garota e se vingar da humilhação. E fala ao defunto que dará bom uso a elas então não precisa ficar mais preocupado. E isso só aconteceu porque ele saiu correndo por aí. E depois fala a seus companheiros que seu plano deu certo. E que até tinha dito antes, era só esperar ele vacilar, e todos confirmam com ele. E depois pensam que ele matou ele a sangue frio, mas ainda assim, com as mãos nuas. E algumas pessoas falam que ele mais cedo estava com ele, mas agora o matou.
Uma pessoa falsa assim não pode se tornar o representante da região. Ele pensa que por mais que todos queiram o pegar já tem um plano em mente, e sai à procura do ceifador, e pergunta se ele viu a mensagem, que ele agora é o novo representante. O prota pergunta o que ele tem a ver com isso, ele pergunta sobre a proposta de defesa, ele irá aceitar, e com isso é só ele o proteger. E pensa que o outro foi rejeitado por não ter comando, mas agora que tenho, ele aceitará minha oferta. O prota diz que não gostou da forma que ele pegou, mas, se ajoelhar e implorar vai pensar nisso, ele pergunta se o prota não ouviu ele, que agora ele tem o comando e todas as 10 autoridades. O prota responde que não tem importância, porque não necessariamente precisa dele, e se quer a proteção é só ficar de joelhos, mesmo não querendo ele faz, e do chão pede que ele o proteja. O prota pensa que viu isso tantas vezes que está ficando cansado, mas irá usar bem as autoridades dele. O prota diz que aceitará a oferta, ele começa a agradecer, o prota pede que ele pare, e todos perguntam se é assim que terminará, com o ceifador negro defendendo ele, e pensam que poderiam todos atacar de uma vez. Um deles fala se eles não viu que o ceifador negro lutava sozinho contra os mesmos monstros que eles lutavam em grupo, e ainda perdia. O prota interrompe, e diz que dará duas opções. Primeiro, só voltem a caçar monstros. Segundo, podem morrer para mim. O prota aconselha que eles escolham a primeira, mas não se importa se escolherem a opção 2. Assim eles falam que não quer perturbar o ceifador negro e todos saem. A cobaia pensa que isso é impressionante. Todos recuar apenas com palavras, e diz que como inimigo ele é assustador, mas como aliado a coisa muda. Com isso o prota diz que a quinta onda está chegando ao fim, mas se tudo acabar assim será algo ruim. O prota chama sua cobaia, e pergunta se ele fará tudo o que ele mandar. Ele confirma que sim. O prota pede que ele use todas as 10 ordens e quebre a relíquia. Ele se espanta com a ordem, e lembra do que o anjo falou, que aconteceria consequências se ela quebrasse, e pergunta se ele pode falar o motivo. O prota pede que ele só siga as ordens, mesmo relutante ele diz que fará. O prota pede que ele use nessas pessoas, Shin, Pimentinha, não me enche o saco, Verão, Outono e Primavera. Ele pensa que todos esses são os nomes de seus amigos, e pensa se isso é de propósito. Seus amigos perguntam se ele fará isso, ele diz que não tem o que fazer, são ordens do ceifador, e ordena que todos eles quebrem a relíquia. Quando o sistema avisa a todos que a relíquia será quebrada, e todos correm perguntando o que eles estão fazendo, e tentam os parar, mas não adiantou. Por que eles a quebraram mesmo assim? No mesmo instante o sistema avisa que uma penalidade será aplicada, e uma missão secreta começa, e essa missão é sobreviver ao procurador da retribuição divina por 30 minutos.